Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme e premia categorias improváveis do cinema, além de falarmos sobre temas que invadem as nossas mentes doentias enquanto assistimos o filme. Como, por exemplo, palhaços, programas de auditório e bilionários fascistas chorões. Eu sou o Tonzeira e Andrezinho. Se você pudesse sair andando por aí com uma plaquinha na mão e uma frase sábia, qual seria o seu minuto de sabedoria que você espalharia para a população? O fim está próximo. Olha aí, o menino Rorschach. Exatamente. Dudu, Oi. qual foi a coisa mais sem noção que você já viu na TV? Falando, não é possível que o cara fez isso. Nossa, mas tem tanta coisa. Não de noticiário, assim, porque, né, isso aí a vida é sem noção. Mas, assim, de programa de TV, que você falou, não é possível. Era um programa aos sábados, que o sábado é o melhor dia de programa da TV, porque é só o chorume no sábado. Tá. E aí, era um programa do Sérgio Malandro aos sábados, que os caras ligavam pra ele e tinha um monte de caixa de presente e o cara escolhia uma caixa e aí ganhava. Aí numa caixa tinha dinheiro e nas outras tinha umas merdas, tipo tênis velho. Era idiota o programa. E era tipo assim, o Sérgio Malandro numa salinha com umas 3 mulheres dançando atrás dele e ele fazendo essa idiotice. Eu acho que é isso esse programa. Cara, programa do malandro. Show do Malandro, é isso? Sábado à noite. Não, era sábado à tarde, não era à noite. Ah, então não sei como que é isso, não. Não sei se é show do malandro, eu não lembro disso. Eu não sei se era à noite, mas acho que era, não sei, era sábado. Mas era aquelas coisas, tipo, o cara troca o que tá na caixa pelo que tá no outro negócio, é isso? Eu não lembro, devia ser. Provavelmente, né? Porque eles ficam fazendo o negócio das portas, né? É. Os meninos entravam na porta lá, não sei o que, trocavam. Aí ele fica fazendo aquele mistério, não sei o que tal, das caixas. Eu acho que era isso, eu não sei. Eu tô misturando. Qualquer coisa do Sérgio Malandro encaixaria nisso aqui. Exato. É tosco. Marina, eu vou te pedir pra eu contar uma piada, por favor. Ai, meu Deus do céu, gente. Cadê o Xi essa hora? Eu vou contar uma aqui fresquinha, que acho que só o André sabe essa. Então, André, você não pode falar, tá? Tá. O que acontece quando chove na Inglaterra? O que acontece quando chove na Inglaterra? É. Não sei. Ela vira englalama. Que pariu, mano. Essa veio direto do PDG dessa semana. Então eu espero que a gente esteja bem perto do PDG. Eu não espero que isso aqui saia depois do PDG, inclusive. Gostei. Ai. Ô Tom, pra você, quem são os 3, assim, de melhores apresentadores de late show de todos os tempos? Talk show, você tá falando. Mas talk show, late show, que é aqueles que é de noite. Ah, tá bom. Talk show da noite. Mas o Late Show é uma categoria? Achei que era o nome do programa. Não, são os programas que acontecem depois do horário nobre. Pra adultos. Entendi. Olha, eu não tenho muita referência daquele dos Estados Unidos, então vou fazer um brasileiro. Boa. Tá bem. Terceiro lugar, Marília e Gabriela. Tá. Pô, terceiro? Terceiro lugar. Segundo lugar, Tata Werneck, porque o programa da Tata Werneck é bizarro de bom. Tá. E o primeiro lugar é óbvio que é o Jô Soares. Óbvio. Olha o aí. Jô Soares. O Jô Soares tinha o dom de fazer. Não acredito que você não colocou o Danilo Gentili no seu top 3. Jamais. Não tem a menor chance. Então é isso, vamos sair da estação de metrô que provavelmente tem um monte de gente que foi assassinado e comprar uma pipoquinha, porque sempre tem alguém vendendo uma pipoquinha na saída do metrô. I do not understand you. Don't you come back, oh baby, please. Don't you come back no more. Oi, Hoyt. O Gary disse que você queria me ver. E a carreira na comédia? Já tá famoso no stand-up? Ainda não. Tô trabalhando no... Sessão aleatória.
Sessão Aleatória, o podcast mais sem graça da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos apresentadores de TV da década de 80 que, inadvertidamente, descobrem o limite do humor. Que aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre a história da TV. No episódio 109 do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, relembramos as guloseimas dos anos 80, no episódio 71 da Fantástica Fábrica de Chocolate, e fizemos algumas reflexões sobre os limites do humor no episódio 82 do filme A Procura da Felicidade. Tá tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E como você já sabe, Sessão Aleatória é um podcast que tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre produção, bastidores e curiosidades do filme da semana, sorteado de uma lista. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. E aí qualquer ideia pode ser tema do nosso episódio. Então se você não viu o filme, ouviu e não gostou, não tem problema, você pode continuar ouvindo, porque o filme é só um aperitivo para o prato principal, que são os assuntos aleatórios. E o filme de hoje é Coringa, filme que reimagina um dos mais clássicos vilões da cultura pop. Esse filme veio da lista da Marina. Então, Marina, conta pra gente por que nós assistimos Coringa nessa semana. Bom, eu montei uma lista temática aqui, acho que foi de filmes de vilões. Eu coloquei o filme da Malévola, eu coloquei o filme da Cruella. O da Malévola eu já tinha visto, o da Cruella eu ainda não vi. Mas o que eu tinha colocado que eu queria que fosse era o filme de origem do Gru. Aí não saiu, aí saiu o Coringa. Eu queria ver Gru, Minions, fofinhos e veio o Coringa. E é isso. Mas aí você deu sopa pro azar também. Você botou Coringa no meio desse tanto de desenho animado aí. Mas aí eu ganho uma nota, como é que chama? Eu ganho crédito com meu marido, que gosta do Batman, entendeu? Aí a gente continua na vantagem. Esse filme não é bem um filme do Batman também, né? Não falei que era filme do Batman, eu falei que é do multiverso, do Bativerso. Bativerso. Beleza, então é isso. Vamos então falar desse filme. Coringa é um filme de 2019, dirigido pelo Todd Phillips, com roteiro do Todd Phillips e Scott Silver. O filme estrela o Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, Robert De Niro como Murray Franklin, Zazie Beetz como Sophie Dumont e Francis Conroy como Penny Fleck. Vou começar falando aqui do Todd Phillips, que é considerado um dos diretores mais bem-sucedidos e versáteis de Hollywood. Esse cara começou a carreira como documentarista na década de 90, enquanto ele ainda fazia faculdade de cinema. O primeiro filme dele chama Hated, é de 94, é um documentário sobre o controverso ícone do punk que é o Didi Allen. Conhece o Didi Allen, Tom? Não. Melhor você ficar sem conhecer, então, porque é um dos caras mais toscos que já existiram na face da Terra. Eu não vou nem falar, porque... Tipo, não é o cara do CBD. Não é o cara procure aí. Tosco de escatologia? Exato, de escatologia. Nesse Deus me livre. Exatamente. Credo. Então já pode imaginar aí, né, qual é a do Didi Allen. E esse documentário do Todd Phillips fez tanto sucesso que chegou a ser exibido em cinemas comerciais. O cara era estudante, o cara fez isso com, sei lá, $10 no bolso. E esse filme se tornou um dos filmes estudantis de maior faturamento de todos os tempos. Ah, sim. Daí a estreia dele como diretor de longa-metragem foi na comédia Caindo na Estrada, de 2000. E que depois ele seguiu com uma outra comédia que foi o Dias Incríveis, de 2003. Esse é estrelado pelo Will Ferrell e o Vince Vaughn. Ó o naipe da galera. Mas o filme que projetou o Todd Phillips em Hollywood foi a comédia Se Beber Não Case, de 2009. Olha aí. E esse foi um sucesso gigantesco, né? Ajudou a lançar a carreira de vários atores aí, ó. O Bradley Cooper saiu desse filme, o Zach Galifianakis também, e originou duas sequências, uma de 2011 e outra de 2013, né? Também dirigidas pelo Todd Phillips. Daí depois desses filmes aqui, ele meio que saiu do esquema da comédia e ele fez um filme chamado Cães de Guerra, de 2016. Esse filme é com o Jonah Hill e o Miles Teller. E depois veio esse aqui, o Coringa, 2019, foi o trabalho mais recente dele. Então, para falar do elenco do Coringa, a gente traz o nosso quadro Viu ou Não Viu, onde a gente fala sobre os filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar da galera do filme. Você viu ou não viu? Vou começar falando aqui da carreira do Joaquin Phoenix, considerado um dos atores mais talentosos da sua geração. Esse cara vindo da família de artistas e começou a carreira na década de 80 como ator mirim, atuando em séries de TV. E uma curiosidade aqui, ó, ele usava o nome de Leaf Phoenix, era o nome artístico dele. Depois ele voltou para Joaquin Phoenix, que é o nome de verdade dele.
A estreia dele no cinema foi em 86, no filme chamado Space Camp, Aventura no Espaço. Ele tinha 12 anos de idade. Olha só. E o filme que projetou o Joaquin Phoenix foi O Gladiador, de 2000. Filme do Ridley Scott. Não, ele fez antes aquele do... que ele faz o Johnny Cash. Não foi antes, não? Não, foi Não, depois. não, isso foi depois. Foi depois, cara. Eu sou muito velho. Foi depois. Calma aí. Então, Gladiador é de 2000 e a pouco, né? sequência. O Gladiador é do ano 2000. Ah, é por isso. Nossa, caralho. E foi esse filme que esse cara, né, que projetou o cara. Então foi a primeira indicação ao Oscar dele, inclusive. Ele foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante nesse filme. Depois ele recebeu ainda mais outras 3 indicações ao Oscar aqui, ó. Melhor ator, Johnny June, 2005, que é esse filme aí que você tá falando. Depois ele recebeu outra indicação por O Mestre, 2012. Isso é bom também. E depois pelo Coringa, 2019, que ele ganhou. É esse aqui ele ganhou. E vamos lembrar de outros filmes aí com o Joaquin Phoenix. Quem que lembra aí? Tem um que eu gosto muito dele, que é o Ela, 2013. É o Her, é muito bom. É, o filme do Spike Jonze. Filme muito legal, né? Ficção científica. Eu ia falar também desse filme, mas eu gosto muito mais da fotografia e do figurino do que necessariamente do filme em si. Da trilha sonora, eu também gosto bastante da trilha sonora. É porque a história é bem simples. Ah, mas é uma história interessante, né? É interessante, mas é um filme legal. Tem que lembrar também que é um filme de 2013, né? Hoje em dia, tá falando 10 anos depois, essa história já foi contada milhares de vezes, né? Mas na época foi até uma coisa meio inovadora, porque é uma ficção científica, mas é um filme sobre relacionamento, na verdade, né? É um relacionamento do cara com a Alexa dele lá. Era uma época que as Alexas ainda não estavam no nível que estão hoje. Ele fez uns filmes com o Shyamalan aqui também, ó. Ele tá nos Sinais, 2002. Ah, é verdade. Vocês lembram? Ele com, né, o papel alumínio na cabeça lá. Isso. Cena clássica. E ele tá no A Vila também, de 2004. Isso. Ah, na Vila. A Vila eu quero, hein? Não. Nada de Shyamalan, pelo amor de Deus, gente. Não. Vamos falar, a gente não fala nada do Shyamalan aqui até hoje. Tem que fazer. Graças a Deus. Chamei a Vila, chamei a Vila. Chamou a Vila. Fica quieto aí, Tom. Vai. Tá bom, ó. O que foi? Tá chorando aí, bicho? É chato. Meu Deus, é chato. Chato não. A gente chama o Você Chi que é pra fazer, chato, pronto. A gente chama o Chi pra fazer episódio. É. Ó, o Joaquin Phoenix também é conhecido pelo seu ativismo em causas sociais, como direitos dos animais, meio ambiente e justiça social. Ele é vegano desde os 3 anos de idade. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma homenagem ao Chi, Quer ó. ser vegano e voluntário, né? É, Ele é vegano. ele não teve opção, coitado. Não teve opção, exatamente. Ele era aquela criança que a família, quando faz festa de aniversário, em vez de fazer salgadinho, coloca mini cenourinha, Nossa. né, mini pepino, pra criançada comer. Espetinho com cebola, brócolis e Isso. sei lá o quê. É isso aí. Cara, que beleza, que beleza. Ó, a gente não viu o Joaquin Phoenix num filme chamado Clay Pigeons, de 1998. Também é com o Vince Vaughn e a Giannini Garofalo. A gente falou dela recentemente aqui. Você sabe o nome desse filme? O nome em português? Eu acho que ele não tem nome em português, não. Ele chama Clay Pigeons mesmo. Vou procurar aqui pra ver se eu vi. Agora, eu não sei nada desse filme. Eu sei que tem uma sinopse do IMDb maravilhosa. Das mais sensacionais que já saiu até hoje. Eu vou ler aqui pra vocês a sinopse do IMDb. Depois de ouvir que a mulher dorme com o Clay, o Earl suicida-se. Apenas. É isso. Já contou o plot isso. do filme e o final. O filme. É do mesmo filme, não. Pois é, ninguém viu. Nem o cara do MDB viu também. Só escreveu qualquer coisa aqui. Não, exatamente. Esse eu acho que ele viu inteiro, que ele contou até o final do filme. A gente não sabe se isso aqui é o final do filme ou se é a primeira cena, né? Pode ser qualquer coisa. É um filme de humor negro. Lá. Até aqui na Wikipedia. Vou procurar depois. Tem que procurar aí, ó. Eu vou falar também rapidinho aqui do Robert De Niro, um dos maiores atores da história de Hollywood. De Niro nasceu na cidade de Nova York em 1943. Iniciou a carreira de ator no início dos anos 60, aparecendo em produções off-Broadway. Isso é teatro, né? Teatro que não é os musicais da Broadway. Depois ele passou a atuar no cinema fazendo pequenos papéis em filmes de pouca expressão. O primeiro papel de destaque do Robert De Niro foi em 73, quando ele estrelou um filme chamado Caminhos Perigosos, do Scorsese. Olha. E aí, logo depois, ele emplacou um dos seus papéis mais icônicos, que foi o Vito Corleone, no Poderoso Chefão Parte 2, de 74. E esse filme rendeu o primeiro Oscar dele, de ator coadjuvante.
Daí ele voltou a trabalhar com o Martin Scorsese em vários outros filmes. Eu vou listar alguns aqui, mas isso não é uma lista completa. Tem vários outros aqui, ó. Tem o Taxi Driver, de 76, né? Ele foi indicado ao Oscar nesse filme. Baldinho aleatório, que eu tava esperando isso aqui. Ah, Pode colocar o Taxi Driver aí. Taxi Driver. Tem que colocar. Vamos lá. Clássico, grandes clássicos do Vocês cinema. ficam gastando aí com Shyamalan. Mas olha só, o Robert De Niro ele não tá à toa nesse filme. Porque esse filme faz referência ao Taxi Driver e ao The Comedian, que é um filme estrelado pelo De Niro Exato, também. que é o Rei da Comédia, de 82. É isso aí. Ele tá também nos Bons Companheiros, de 1990, né? O Cassino, de 95. Ah, tem o Toro Indomável também, de 80. Esse ele ganhou o Oscar também, de melhor ator. Isso aqui é a fase, né, primorosa do Scorsese aqui, né? Só filmaço. O De Niro ainda foi indicado a outros 4 Oscars. Esse cara teve 8 indicações ao Oscar no total, sendo que ele ganhou 2. As outras indicações dele foram pelo O Franco Atirador, de 78, Tempo de Despertar, de 90, esse filme é triste demais, Cabo do Medo, de 91, e O Lado Bom da Vida, de 2013. Esse aqui eu não sei o que é, fala aqui que é um filme com a Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. Ah, sim. No Tempo de Despertar ele tá meio overactor. O Tempo de Despertar, né? Ele faz um... Ele tá meio overactor, por isso que ele não ganha. É por isso que ele não ganha. Ele também é apaixonado pelo método? Ele tá sempre no método. Faz tempo que Tá a gente não sempre fala no dos método, atores, esses caras. dos atores e o método. Mas bem que eu acho que o De Niro ele não é, ele não tem essa pegada tanto, do não. método, não. Esse é o Al Pacino que tem isso. E o Joaquin Phoenix tem também, a gente vai Verdade. falar um pouco mais disso aí na frente. Ó, e outros filmes do De Niro aqui que eu também gosto muito e recomendo, um chama A Missão, de 86. Ah, sim, que o cara catequiza, né? Os índios. Eles fazem parte de uma missão jesuíta na Isso. Amazônia, né? E ele é um capitão lá, um cara mega cruel lá Esse filme é com os massa. índios e tudo, é um filmaço esse filme. Nossa, menor ideia. É com o Willem Dafoe também, não é? Que faz o outro cara? Ou eu tô confundindo? Acho que é, não lembro. E tem o Coração Satânico, de 87 também, que é outro filmaço. Filmaço também. Só que o De Niro, depois ele teve uma fase curiosa aqui, porque ele emplacou uma fase de comédias. Aí já no final dos anos 90, início dos anos 2000 aqui, ó. Ele fez o Máfia no Divã, 99. Excelente. Sim, esse é bom. Filme excelente. Excelente. Esse filme é bom. Entrando numa Fria, 2000, esse aqui teve 300 continuações também, né? Nossa, esse é maravilhoso. Filme com o Ben Stiller. Entrando numa Fria 1 é inacreditável. Os outros eu já não sei, mas o 1 é inacreditável. Um é muito bom, os outros não são bons, não. É. Depois ele fez aqui, ó, O Senhor Estagiário, 2015, e Tirando o Atraso, 2016. Esse eu não vi, não. Tem muita comédia aí com o De Niro. Agora eu quero saber se vocês já viram o Vigaristas em Hollywood, 2020. Esse é um dos filmes mais recentes do Robert De Niro, hein? Vigarista em Hollywood? Não. Ah, ainda não, que é só com uma galerinha mais velha, né? Eu não sei, cara. Eu vou ler a sinopse aqui, né, pra gente não perder o costume, ó. 2 produtores de cinema que devem dinheiro à máfia montaram a sua estrela de cinema envelhecida para um esquema de seguros para tentarem salvar-se, mas acabam por receber mais do que alguma vez imaginaram. Não entendi. Ninguém entendeu absolutamente nada. Tá ótimo. Então vamos lá, sinopse do IMDb do Corinho. Um comediante falido enlouquece e se torna um assassino psicopata. Ué. É isso, a sinopse do IMDb. Eu acho que essa é a pior sinopse de todos os tempos, porque não tem nada a ver com o filme, isso aqui. Porque ele não é um comediante, né? Ele quer ser um comediante, mas ele não é. Ele não é um comediante fracassado, ele não enlouquece no meio do filme e ele não se torna um assassino psicótico. Tipo assim, a cadeia de ações aqui não faz sentido nenhum. Não é bem isso que acontece. Mas vamos lá, vamos falar aqui um pouco mais. Vou fazer uma mini sinopse aqui. O Arthur Fleck é um comediante fracassado que luta para encontrar seu lugar na decadente e violenta Gotham City de 1981. O Arthur sofre de uma condição médica que o faz rir incontrolavelmente em momentos de tensão, que faz com que ele seja constantemente maltratado e humilhado pelas pessoas ao seu redor. À medida que o Arthur enfrenta uma série de reveses pessoais e profissionais, sua saúde mental vai se deteriorando e o levando a ações cada vez mais extremas, que acabam envolvendo toda a cidade em uma terrível onda de violência. E é isso o filme. É isso aí. É mais do que o IMDb. É mais do que o MDB, né? Mas ele é bem linear mesmo, ele é bem... O plot é bem simples mesmo. É isso, né? É a descida dele. Ele começa o filme como você vê que ele é um sociopata ali, né? Ele é um cara que não se encaixa na sociedade, muito não sabe muito bem viver em sociedade, mas ele não é um cara violento.
né? Ele é um cara que, em princípio, ele tem boas intenções e tudo. Ele vai se tornando, né? Exato. À medida que as redes de proteção vão sendo tiradas dele, né? As redes de apoio, ele vai ficando cada vez mais sozinho, isolado e tudo, ele vai realmente deteriorando. Não, ele já tinha uma condição, porque ele era medicado, né? Ele tomava uma medicação. Sim. E aí isso foi cortado do governo, né? O governo cortou a assistência dele, a medicação e a psiquiatra também. Então, assim... o que o filme tenta levar é para essa história de que, assim, ele era um cara que poderia viver em sociedade se a sociedade desse o apoio que ele precisa. Exato. Né? Essa é a mensagem do filme, no fim das contas. Mas aí você pega uma sociedade que não dá o apoio pro cara, né? Pelo contrário, tira dele todas as oportunidades que ele tem e ainda joga o cara lá faz embaixo, todo tipo de bullying, exatamente, né? Massacra o cara mentalmente ao ponto em que ele quebra. Exato. Né? E ele perde aí sim, né, toda a base de qualquer ética ou moral. Não, e é engraçado porque não tem uma pessoa específica que queira fazer isso. É um conjunto de situações, né, que vai julgando ele pra baixo o tempo inteiro. Ele tenta fazer uma coisa e dá errado, ele tenta outra coisa e dá errado, e um monte de coisa dá errado. E aí o cara não aguenta. Exato. Ele faz uma série de escolhas ruins também, né, mas isso também tem a ver com o fato de que ele já era uma pessoa que tinha dificuldade em viver em sociedade. Exato. Então, junta-se isso com a falta de uma rede de apoio, né, o cara realmente vai sendo levado a um buraco cada vez mais profundo. Mas vamos lá, vamos fazer nossas opiniões aqui. Tom, você já tinha visto Coringa? Eu já tinha assistido. Também foi um daqueles últimos filmes que eu assisti antes da pandemia, que eu falei no episódio anterior, que depois disso nunca mais fui no cinema. Eu confesso que eu tava com muito receio de assistir o filme, por causa de todas as drogas que viraram essas notícias sobre cinema hoje em dia, de que é ficar tentando antecipar e ficar tentando fazer algum furo de notícia absurdo sobre o que seria o filme. E de tentar fazer algum tipo de paralelo como se fosse o filme da Piada Mortal. E isso me dava bastante receio. Mas eu achei um filme bastante inventivo, e vendo agora de novo, dessa vez mas sabendo o que vai acontecer, e aí podendo prestar mais atenção no detalhe, eu vejo que o filme tem poucas falhas narrativas, assim, de roteiro. Ele realmente conta uma história simples, mas de que é um filme entregue, assim, um roteirinho que veio muito bem embaladinho, com um presentinho e fala assim, ó, quem executar esse filme aqui, automaticamente vai ganhar um Oscar. Porque o filme entrega muitas possibilidades. Primeiro, acho que é um dos poucos filmes em que o protagonista está em todas as cenas. Então, o fato dele estar tão presente assim no filme inteiro, dá pra ele, e ainda tendo um filme que, apesar dele ter bastante fala e tal, é um filme que dá bastante espaço pra expressão facial, pra expressão corporal. Então explora bastante o talento do cara, né? Eu tinha certo receio de que fosse o Joaquin Phoenix essa pessoa, por causa da época maluca que ele teve antes disso, quando ele fez aquele documentário Eu Não Estou Lá. Ele teve uma coisa meio de mudar de personalidade, não teve? Mudar de identidade? Teve, que ele fez justamente para poder fazer esse pseudo-documentário dele, onde ele... ele parou deixou de ser ator por um tempo, né? Falou assim, não sou mais. Que ele disse que ele não é mais ator, que ele ia tentar a carreira de rapper, e aí ele faz rapper ao vivo num late show desses, era uma droga. Mas aí, no final das contas, acho que ele faz uma excelente atuação, assim. E no final das contas, também um personagem que deixa, né, você atuar muito bem. No final das contas, o único que não conseguiu, e aí por uma série de problemas, foi o Jared Leto, né? Foi mesmo. Pois é. O único. Mas eu adorei o filme, acho o filme muito bom. Só acho que, assim, ele só não seria o filme excelente, porque em algum momento tem uma tara bizarra por precisar falar do Thomas Wayne, da família Wayne e do Bruce Wayne. Se não tivesse isso, esse filme seria melhor ainda. Isso atrapalha um pouquinho. Isso é uma coisa esquisita desse filme, porque ele se coloca numa linha de tempo onde não existe ainda o Batman, mas ele quer falar que ele é do universo do Batman o tempo todo. E que de alguma forma esse filme vai gerar em alguma coisa. E aí tem aquela cena, nada a ver, de que um cara X, inspirado pelo Coringa, vai lá e mata um... Putz, cara. Isso não precisa, né? Um monte de coisa. Mas de resto o filme é ótimo. É verdade. Eu também acho que essa tentativa de forçar essa barra, de conectar isso aqui com o negócio do Batman, realmente achei que ficou desnecessário. Porque se o cara já fez um filme que não se passa numa época que tem o Batman, então não precisa de Batman, entendeu? Não precisa de nada. Pra quê, né?
Pra que colocar a trama do cara? O Batman é uma criança, né? É um menino, não existe Batman. O Bruce Wayne é uma criança. Então tudo bem, bota lá no jornal, Thomas Wayne, candidato a prefeito, beleza, mas aí vem esse tá plot ótimo, todo né? do Thomas Wayne ser um escroto filho da puta, porque também de onde que saiu isso, né, cara? Isso não tem lugar nenhum, isso. A mitologia do Batman não existe isso. É mais um soco na cara que ele toma da sociedade, né? É por isso, é só pra mostrar que ele apanha de todos os lados. Né? Mas... E aí do lado do poderoso também, né? Acaba com ele. Eu achei que o filme tentou ali meio que dar uma forçadinha do tipo, será que ele é filho mesmo de Thomas Wayne? Será que ele é irmão do Batman? Olha só, mas aí ficou meio... Tipo, não precisava, sabe? Desnecessário. Não precisava, concordo. Não precisava mesmo. Marina, você tá caladinha aí? Você que gostou de rever o Coringa? Eu gostei, é um filme muito bem feito, assim. O Joaquin Phoenix, ele tava demais. Eu confesso que eu achei que a gente nunca ia ter um Coringa tão bom quanto o Heath Ledger, especialmente depois de ver o Coringa do Jared Leto, né? Foi pronto, não tem mais, acabou, já era, não vai ter mais Coringa, porque se é isso que eles estão trazendo agora, nunca mais a gente vai ter um Coringa que ele é expressão e não toda aquela montagem, todo aquele figurino todo. E não, ele entregou tão bem o sadismo do personagem quanto o Heath Ledger entregou no Cavaleiro das Trevas. E você sai do filme empático. Tudo bem, o cara foi lá, matou, mas assim, durante a maior parte do filme você tem empatia pelo que o cara tá sentindo. É verdade, você tem toda a razão. O filme todo você tá com ele ali, né? Porque você tá vendo tudo que ele tá passando. Você sente o desespero dele no momento que ele entrega o cartãozinho, explicando, né, o porquê que ele não consegue parar de rir, etc, etc. Você sente o desespero dele. Você imagina, gente, se isso fosse hoje em dia, será que as pessoas iam, sabe, na sociedade hoje em dia, ninguém ia parar pra ler um cartãozinho do cara e falar, esse cara é maluco. Entendeu? Então, assim, ele conseguiu trazer toda essa doença no sentido de psicopatia mesmo do Coringa, mas ao mesmo tempo a gente tem empatia com toda a dor e sofrimento, tudo que tá gerando, tudo que tá causando aquela psicopatia florescer. Porque psicopata, ele mas existem os gatilhos que vão forçando com que a personalidade dele vá pra aquele lado e você entende. No final, é capaz de você falar que você entende completamente o porquê ele é daquele jeito. E sabendo, conhecendo toda essa estrutura de como os quadrinhos do Batman são, como que é o Asilo Arkham, como que eles tratam, né, as pessoas que têm qualquer distúrbio mental. Asilo Arkham, né, é o pior hospital psiquiátrico da história do universo. Exato, você sabe que dali é down the hill. Já era. Caso perdido e justifica, no caso, o Coringa ser um vilão tão mau, porque não vai ter cura, não tem como. Depois de tudo que ele fez, ainda botando ele no Asilo Arkham, esquece, né? Então... Eu vou fazer um comentário que não é uma crítica a ninguém, mas eu li várias críticas a esse filme por conta dessa história de que, o filme é empático ao Coringa, e aí muita gente interpretou isso como, porque isso está justificando, então o cara que vai e faz um massacre na escola, você justifica isso porque o cara sofreu. Eu acho que isso é uma dificuldade que muita gente tem de distinguir o que é explicar, né, ter empatia com justificar. E não é isso que o filme faz. Eu acho que ele não justifica as ações do Coringa, porque o Coringa é o vilão, claramente. Ele tá fazendo um monte de coisa ali que, ninguém tá ali falando que tá certo. Por outro lado, quando você vê a história do ponto de vista dele, que é o que a gente tá vendo ali, você entende o que levou o cara àquele ponto. Então, assim, não é que uma coisa justifica a outra. Ele tem que ser preso mesmo, tem que ser trancado ali naquele asilo Arkham e sair nunca mais. Mas também não é uma coisa totalmente aleatória. Não é um cara que aleatoriamente começou a sair matando, sabe, que matava gato quando era criança e ficou matando adulto. Não é isso. Isso foi construído, né? Foi construído, exatamente. Existia um crescimento, né, uma alimentação da psicopatia. De novo, uma sociedade que tivesse bem preparada para lidar com esse tipo de coisa não teria o Coringa. Porque a sociedade, né, teria mecanismos para se proteger, por exemplo, com tratamento pro cara, com acompanhamento e tudo mais. Aquela sociedade ali tá tão cagada, como a nossa sociedade hoje em dia, que deixa esse tipo de pessoa, né, totalmente sem suporte nenhum. É um filme corajoso, porque é uma discussão difícil, viu? A gente não vai nem arranhar a superfície aqui, porque você pode relacionar isso com vários outros
pessoas que têm tendências violentas também, como é que se lida com isso e tal. Eu achei interessante a forma como foi feita. Não necessariamente gosto, porque como leitor de Batman, há muito tempo tudo, eu gosto da ideia de que o Coringa é aquela coisa totalmente caótica que ninguém sabe de onde veio e o porquê que tem um cara tão maluco daquele jeito, por que ele age daquele jeito. Então eu gosto mais do Heath Ledger, naquele Coringa do Cavaleiro das Trevas, porque ele é um personagem mais fiel ao que é o Coringa do Batman, da mitologia do Batman. Mas como releitura, eu achei muito legal, é bem original, bem diferente do que já foi feito antes. Ele pega algumas coisas, né, da piada mortal, mas ele não filma a piada mortal, é bem diferente. Pega algumas ideias ali só. E eu acho que o fato deles terem colocado o Thomas Wayne, todo aquele plotzinho, apesar de ser um plot bem surreal, igual vocês falaram, mas eu gostei do fato deles terem colocado a família Wayne ali pra ver que esse não é o Coringa do Batman. Sim, entendeu? Sim. Pra mostrar que é uma linha do tempo de, sabe, não insistam. Quando o Batman for adulto, esse cara vai ter 70 anos, sei lá. Não vai ser esse Coringa desse Batman. Mas quando você vê todo aquele mar de Coringas se inspirando nesse doente, fazendo todo aquele caos, aí você vê, poxa, existe aí um jeito de inserir no universo, porém, eles não estão presos na persona do Joaquin Phoenix pra ser este Coringa. Porque não tem jeito do ator fazer um Coringa pra um Batman, sendo que ele fez o Coringa no filme dele, o Batman tinha, sei lá, 5 anos de idade. A questão, assim, se fosse só esse filme, a gente pode até considerar isso. Até considerava também, depois que eu vi, tipo assim, ele que vai inspirar outras pessoas, e aí no meio dessa loucura aparece o Coringa. Entender que no meio Batman. daquela bagunça ali, exatamente, né? Alguém se inspirou naquilo e... Só que aí vai ter o segundo filme agora, que é o Coringa com a Arlequina. Aí já sai um pouquinho dessa linha do tempo do Batman, porque é o mesmo Coringa, né? Aí fica meio fora mesmo, vira outra linha do tempo mesmo. Eu acho que tem que encarar esse filme como é isso, né? Uma linha do tempo alternativa, não tem nada a ver com isso. Ele é isolado. Uma coisa que o Todd Phillips fez, que ele é muito esperto, é que ele fez o filme do Taxi Driver dele e conseguiu a grana colocando um personagem de história em quadrinho. Exatamente isso. Então, assim, ele queria fazer um filme tipo Taxi Driver, o cara é muito fã e tal, e ele conseguiu arrecadar essa grana com os estúdios, né, com os produtores, e conseguiu colocar o Robert De Niro e tal. Então, o cara realizou um sonho dele ali. E com várias referências, né, a esses filmes. Uma homenagem a Scorsese, né? O filme é bem baseado na visão do Scorsese, de cinema e tal. Tem muita coisa assim. Uma coisa que tem um pouquinho de estranhamento também é porque o Joaquin Phoenix, né, ele tem tipo quase 50 anos. No filme ele até consegue mostrar um personagem mais jovial, mas não era pra ele ter aquela idade, né? Você acha que o personagem no filme deveria ser mais jovem? Ele tinha que ser mais jovem, ele tinha que ser mais jovem. Ele tá muito... bem acabado ali, né? Então... Se você prestar atenção, tem os pés de galinha lá, tá assim, o cara tá meio fora. Em algum momento fala a idade dele? Eu acho que não. No filme não fala, não. Não, mas se você considerar que ele é filho do Thomas Wayne, que a mãe dele tá ali, entendeu? Ela não é tão velha. Ele é filho adotivo daquela mãe dele, que trabalhou com o Thomas Wayne há 30 anos atrás. Isso. Então, assim, ele tem ali uns 36. 35, 36. Porque ele foi adotado novinho, né? Pela mãe. Isso. Logo antes dela sair da casa do Thomas Wayne. Exato. Então é por aí. Uns 35 ele deveria ter. Então, só que ele tem quase 50, né? Então, assim, dá uma... Assim, se você prestar muita atenção, foi muito chato com essa situação. Mas, no mais, é um filme super bem filmado. É um filme quase que um musical, um filme de um dançarino, quase também, porque ele dança o tempo inteiro, né? É um palhaço dançante, né? E agora o próximo filme vai ser mais musical, tanto que eles colocam a Lady Gaga também. Então vamos ver o que vai sair desse segundo filme. A gente tem que ir com a expectativa zero, igual a gente foi pra esse. Isso foi uma ótima surpresa, né? Realmente ninguém estava esperando nada e chegou lá. E aí, da mesma forma que aqui em Valadares o cara levou o filho pra assistir Logan, outras pessoas levaram criança pro cinema pra assistir esse filme. Ai, gente, aí eu já... também acho que não faz sentido, mas... Inacreditável, Cada um sabe da sua vida aí. Acho até que você nunca me escuta. Faz as mesmas perguntas toda semana. Como vai seu trabalho? Tá tendo pensamentos negativos? Eu só tenho pensamentos negativos. Mas você não escuta, nunca escuta. Eu disse
que durante toda a minha vida eu nem sabia se eu existia de verdade. Mas eu existo. E as pessoas estão começando a perceber. Cortaram a nossa verba. Vamos fechar o escritório semana que vem. A prefeitura cortou a verba em todas as áreas. O serviço social é só uma parte. Essa é a última vez que a gente se encontra. Ok. Eles estão cagando para pessoas como você, Arthur. E eles estão cagando para pessoas como eu também. Tá bom, gente. Vamos falar então de algumas curiosidades aqui de bastidores e produção desse filme. Como a gente já falou um pouquinho aqui, né? Vamos expandir um pouco a história aqui, ó. A ideia do filme veio do diretor, né, o Todd Phillips, e ele conta que tinha recebido várias propostas para dirigir filmes de heróis, mas que ele detestava os filmes estilo Marvel e DC, então ele nunca aceitou. Mas quando ele estava pensando em qual seria o próximo projeto dele, isso em 2016, ele teve essa ideia, né, de fazer, bom, se eu fosse fazer um filme de herói, eu faria um filme totalmente diferente de tudo que tá aí. Era um pouco isso que estava na cabeça dele. Então, em vez de contar uma história, né, cheia de CGI, com batalha, tudo não sei o que, ele falou, não, eu faria a história de, para começar, não de um herói, né, faria a história de um vilão, passado totalmente nas ruas da cidade, sem batalha, sem efeito visual, sem nada, assim, um estudo de personagem, é isso que ele queria fazer, muito baseado nos filmes que ele realmente gostava. O Taxi Driver foi a principal inspiração dele para isso aqui. Então ele pegou aqueles filmes do Scorsese, né, os antigos lá da década de 70, 80 e tudo, e desenhou alguma coisa naquele formato. E aí ele decidiu que, se fosse fazer isso, o Coringa seria o personagem ideal para essa abordagem dele. Não dá tantos detalhes assim de por que foi o Coringa, por que não foi. Eu acho que aqui teve um pouco também de fome com a vontade de comer, sabe como é que é? O pessoal da Warner tava buscando já alguma coisa diferente para fazer, e ele chegou lá, apresentou essa ideia e os caras toparam. Falou, pô, maravilha. Ele tem uma outra questão importante aqui, que é de que ele já tinha feito mais de $1,5 bilhão para a Warner, com o Se Beber Não Case, e as continuações lá. Então assim, quando você entra na sala, né, você tem $1,5 bilhão nas costas, o cara te ouve, né? É simples assim. Exato. O cara já chega pesadão, né? Exato. Então, assim, os caras da Warner... Pelo menos ouvir, o cara vai. Exatamente. Então, assim, ele tinha trânsito com os caras lá, ele era considerado, pô, um cara que consegue botar dinheiro dentro de casa. E aí, o pitch dele foi exatamente isso. Foi um Taxi Driver com o Coringa. Essencialmente foi isso que ele falou pros caras. E os caras adoraram a ideia, deram sinal verde pro filme e tal. Ele conta que teve que fazer esse pitch pra Warner umas 3 vezes, porque ele ia lá, conversava com os executivos, os caras topavam, então ele voltava pra trabalhar no filme, passava um tempo, mudava todo mundo, né? Porque esses caras de executivo de estúdio giram, que é uma beleza. O cara, pô, passa um mês, o cara já não tá mais lá. E aí alguém lia assim, peraí, como assim, Taxi Driver com Coringa? Chama esse cara aqui, né, pra ver que história é essa. Coitado. Ele teve que ir umas 3 vezes lá pra explicar de novo. Não, gente, calma aí, é isso aqui e tal. Daí, beleza, ele saiu pra escrever o roteiro lá junto com esse cara Scott Silver e conta que desde o início ele queria o Joaquin Phoenix pra fazer o papel do Coringa, mas o Joaquin Phoenix também tinha essa pegada de, putz, você não quer... De não querer, exato. Não querer se meter em filme de herói, exatamente, né, filme de quadrinhos. Aí tem uma parte que os caras da Warner aproveitaram isso e deram uma forçada pra colocar o Leonardo DiCaprio como Coringa. Olha aí. Você acha que ia dar certo, né? Não sei, acho que não. Chegou a ser cogitado aqui pro filme. Cara, eu acho que ele é um maluco que ele não erra, hein, velho? Você acha que ele não erra? Ele erra muito pouco. O Leonardo DiCaprio ele teve uma ascensão muito boa, né? Deu uns 10 anos pra cá, ele melhorou, assim, sei lá. E ele trabalhou muito com o Scorsese também, né? Então... É verdade, verdade. Sabe-se lá. Ele loucão no Aviador era muito bom, velho. Pois é. Esse Aviador eu não assisti. Ele tá loucão no Lobo de Wall Street também. Também. No Lobo de Wall Street ele tá local, é verdade. Só que o Todd Phillips achou que não tinha muito a ver com o personagem, então falou, não, eu quero o Joaquin Phoenix. E aí foi lá conversar com o cara e tentar convencer ele, né, a fazer o filme. E conseguiu, né, mostrando a visão dele. Tipo assim, olha, isso aqui não é um filme de herói. É Coringa, mas não é, entendeu? E aí foi explicar pro cara, né, as referências e tal. E o Joaquin Phoenix acabou topando a história. Ele conta que passou meses trabalhando na performance física e emocionalmente pro papel. Ele perdeu mais de 23 quilos
pra se transformar no personagem, que ele tá esquelético no filme, né? Aquelas cenas que ele tá sem camisa são impressionantes. E ele trabalhou com um coreógrafo também pra desenvolver aqueles movimentos que você citou, né? Aquelas danças, aquela coisa toda. Também passou várias horas estudando o comportamento de pacientes com doenças mentais, né, para pegar um pouco da questão dos trejeitos, né, a forma de se comportar e tudo. Ele trabalhou com coreógrafo, mas a dança do banheiro foi improvisada. A dança do banheiro foi improvisada, sim, mas ele trabalhou mais no sentido de criar esses movimentos, né? Aquela dança foi mesmo, eu li sobre isso. Inclusive era uma hora que eles não estavam filmando, né? Ele começou a fazer aquilo ali e os caras falaram, pega a câmera aí e filma o cara, entendeu? Que a gente não pode perder isso aqui. Porque ele é o cara do método, né? E a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui, né? Exatamente, vamos falar mais. Bom, mas quem não gostou nada dessa história de filme do Coringa foi quem? Quem que não curtiu? O Jared Leto, minha gente. Ó, dor de cotovelo. Pois é. Mas o Jared Leto, ele tá entrando numas frias. Ele fez aquele Clube de Compras Dallas. Beleza, excelente, perfeito. Mas agora ele tá entrando numas furadas que tá demais, hein? Então, essa história do Coringa dele também foi bem, né? Foi bem esquisita. Aí ele disse que tinha um acordo com a Warner pra fazer um filme solo do Coringa. Ele ficou puto quando ficou sabendo, né, que a Warner tava trabalhando com outro cara. Rolou mesmo uma conversa de que ia ter um filme do Coringa com o Jared Leto, mas acho que depois que saiu o filme do Esquadrão Suicida com ele, a galera... Ele entrou, inclusive, ele entrou no extra da cena da Liga da Justiça, não era? Sim, fazia alguma não mostrou ele especificamente, mas mostrava alguma coisa dele? Não, mostra ele. Mostra ele? Não, mostra ele nas pós-créditos. No filme do Zack Snyder. Exatamente, na versão do Zack Snyder ele aparece lá. Então, eu acho que ele achava que ele ia dar continuidade ao personagem. Com certeza, isso foi coisa que ele discutiu com o produtor lá, com a galera na época que fizeram o filme. Os caras falaram, não, vamos fazer assim, mas assim, cara de Hollywood é isso, né? O cara te fala o A num dia, no dia seguinte é outra coisa. Não tem essa, ele ficou puto. E aí tem uma história de que ele tentou de fato barrar esse filme. Caralho, ele acionou os contatos dele lá, disse que falou com o presidente da Warner, os figurões lá, então ficou um absurdo, que eu não vou mais trabalhar com vocês, porque ele tem uma banda também, né? Assinada com a Warner também. Então ele tentou meter o negócio da banda no meio, foi uma confusão do caramba, pra tentar que o filme não rolasse. Ele queria que a galera não fizesse o filme. Mas não deu em nada, né? Os caras falaram, não, esse cara é um maluco e tal, tira ele daqui. E uma das coisas que viabilizou esse filme foi o orçamento, porque o Todd Phillips falou que faria o filme por 55 milhões de dólares. Foi um orçamento que é um belo orçamento, mas pra filme de herói... De herói não é nada, né? Não é nada, né? Exatamente. O filme de herói, vai custar 3, 4 vezes mais que isso. Então, a galera topou meio que nessa. Tipo, beleza, se não der dinheiro, a gente não vai perder tanto assim. Então, com um orçamento mais enxuto, ele teve muita liberdade artística também, né? Liberdade criativa, pra fazer o personagem, a história e tal, do jeito que ele quisesse. Só que o que aconteceu foi que a produção foi muito mais complicada do que ele previa. E teve vários problemas, teve vários atrasos, e os custos aumentaram muito. Por exemplo, naquela cena do Coringa, no início, né, que o Coringa toma uma porrada dos adolescentes lá, que ele sai correndo, tinha uma parte ali que ele tinha que cair de uma escadaria. E o Joaquin Phoenix estava na loucura do método, né? Ele era o Coringa ali. Então ele não queria usar dublê. Ele falou, não, eu vou cair da escada aqui. Se jogou da escada e bateu a cabeça. Se arrebentou no chão, sofreu uma concussão, tiveram que levar o cara pro hospital, confusão danada. O resultado que tiveram que parar a produção por sei lá quantas semanas para o cara voltar porque ele tava com a cabeça rachada. Eu não sabia dessa não, cara, então, que maluco. Ele até fala numa entrevista dele que ele falou, não, ali ele percebeu que tinha que se cuidar melhor, que não pode jogar tanto assim nos papéis e tal. Eu volto à mesma coisa que eu falei lá atrás quando a gente tava falando de dublês. Mas aí é o cara que sabe fazer, né, e o cara que não sabe fazer. Porque o cara que se joga da escada de cabeça, né? Do nada, né, de qualquer jeito. É um maluco. É o tipo da coisa, cara, essas pessoas vão treinar anos pra fazer um negócio com segurança, você quer pagar uma de bonitão, cara, deixa os profissionais fazerem, sabe? Foi-se a época que dublê, igual quando a gente assistiu Esqueceram de Mim, que tava na cara que não eram os caras, foi-se a época que você conseguia ver direitinho que tinham trocado a pessoa que tá em cena, entendeu? Já não é assim mais, né? Não precisa desse... Mas o que mais que rolou aqui de problema, então, com essa história do Joaquin Phoenix, foi a atuação dele com o Robert De Niro. Porque o De Niro não é esse cara do método, então ele queria fazer um esquema mais profissional.
Aí tem até uma história que eles contam aqui de bastidores, o Todd Phillips conta isso, que o De Niro ligou pra ele e falou assim, aqui, que dia que a gente vai fazer a leitura aqui do roteiro, né? E o Joaquin Phoenix falou assim, não vou ler porra nenhuma, eu vou chegar na hora lá e fazer meu negócio. Não tem esse negócio de ler o roteiro. Nossa. E o Todd Phillips ficou no meio dos dois e falou, putz, cara, mas o De Niro fogo, quer né? ler o roteiro e tal. O cara falou, não vai ler porra nenhuma. Aí ele convenceu o Joaquin Phoenix a ir lá no escritório do Robert De Niro fazer a tal da leitura, disse que o cara foi a contragosto, puto da vida, murmurou lá as frases dele, aí saiu no meio do negócio, falou que não quer fazer. Uma vontade. Aí foi o Deus nos acuda, tiveram que ir lá botar panos quentes, falaram, não, peraí, vem aqui e tal. O resultado é que no final das contas não fizeram as tais leituras lá que eles queriam fazer, o De Niro falou, beleza, deixa quieto, mas os dois não se falaram durante as filmagens. É mesmo? Só se falaram em cena. Climão. E, tipo, que rolou climão mesmo. O negócio foi mega complicado. Mas, né, no final, todo mundo... Não é uma pessoa fácil, né, o Joaquin Phoenix? Pois é. Esse negócio de fazer o Coringa com esses atores de método sempre vai dar problema. Porque o cara entra naquele espaço emocional ali e é complicado, né? Porque é um personagem complicado pra você ficar o tempo todo no personagem. Exato. Não dá, né? Você pode até morrer, né, numa dessas. Numa dessa, pô, imagina. Mas é isso, as filmagens aconteceram, então, principalmente em Nova York e Nova Jersey, né, para criar um ambiente realista que ele queria para a história, né, e evocar também a coisa do Taxi Driver e tudo, né, tá querendo dar aquela ambientação ali pro filme. A estreia foi no Festival de Cinema de Veneza, em agosto de 2019. O filme ganhou o prêmio máximo do festival, que foi o Leão de Ouro, e que foi uma surpresa para muita gente, mas os críticos elogiaram muito a atuação do Joaquin Phoenix e a direção do Phillips, com uma abordagem ousada e criativa para um personagem tão icônico, né, que já tinha sido feito de forma icônica outras vezes, o que a Marina comentou lá atrás. Depois do Jack Nicholson, todo mundo achou que não tinha mais como fazer Coringa. Aí vem o Heath Ledger, faz uma atuação magistral, né? E todo mundo falou, pô, agora não tem mais como fazer o Coringa. Aí veio o Jared Leto, que foi aquela palhaçada lá. Todo mundo falou, pô, realmente, não tem mais como ninguém fazer Coringa. Realmente não tem como fazer, exatamente. Aí todo mundo falou, viu? Não viu, não insiste. Mas esse Joaquin Phoenix, o cara conseguiu, né? Achou ali uma outra forma de fazer um personagem bem diferente e tal, e é uma baita interpretação. O filme foi lançado nos cinemas em outubro de 2019 e se tornou um sucesso de bilheteria e de crítica. O orçamento final foi de 70 milhões de dólares, né? 15 milhões a mais do que o 55 lá que ele tinha pedido. Mas não teve problema não, porque o filme arrecadou mais de $1 bilhão no mundo. É o cara dos bilhões. É o cara do bilhão, esse Todd Phillips. O cara é o Midas, o negócio. Mas eu acho que de todo o nosso histórico aqui, fora os filmes tipo E o Vento Levou e o outro lá da Babá, que tá com receita acumulada de quase 100 anos de filme, eu acho que esse talvez seja a maior taxa de retorno, não é não? O da Mary Poppins, tá falando? Noviça Rebelde. Da Noviça Rebelde. Eu acho que essa é a maior taxa de retorno que tem, hein? É uma boa. É porque esses filmes de herói, todos eles, rodam em torno desse bilhão aí. Mas assim, o gasto, em termos de mas o custo foi sim, muito baixo. O custo foi muito baixo. Em termos de, né, retorno versus investimento, a taxa de retorno Exato. deve ter sido um dos maiores mesmo, porque o custo foi bem mais baixo. E acho que esse cara nem queria fazer o 2, não, nem o Joaquin Phoenix. Mas aí, meu filho, o estúdio insistiu, né? Claro, é óbvio. Não, o estúdio vai insistir pro cara fazer 20 desse filme. Exato. E provavelmente tinha uma cláusula pequena no contrato falando, em caso com o estúdio queira fazer outro filme, esse é o que se compromete. Pode ser. Não, e aí a coisa muda de patamar, porque, por exemplo, o Joaquin Phoenix ganhou, acho que foi $2 milhões pra fazer esse filme, e no filme novo aí é 20 milhões que ele vai levar, entendeu? No próximo não vai custar a mesma coisa. O incentivo foi um pouquinho maior, né? Aí já não é a mesma pegada. Se bobear, a Lady Gaga ainda ganhou mais. Se bobear, deve ter ganhado mais. Lady Gaga é muito maior do que Joaquin Phoenix, imagina. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser esse, que eles falam que vai ser mais musical, né? Vamos ver o que vai ser. No mínimo vai ser um filme interessante. Então, vale ser visto. O Coringa ainda teve 11 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor, e acabou ganhando 2, que foi o melhor ator, né, pro Joaquin Phoenix, e melhor trilha sonora original para Hildur Guðnadóttir, que é uma compositora islandesa considerada uma das mais inovadoras musicistas da atualidade. Vocês sabiam disso? Legal. Então ela fez a trilha sonora de vários filmes aí recentes, daquela série Chernobyl também, que é muito legal.
E já falamos aqui, né, pra fechar da continuação. Tá em fase de pós-produção, direção e roteiro do Todd Phillips. Tem o Joaquin Phoenix reprisando o papel do Coringa e a Lady Gaga no papel da Arlequina. Estreia prevista em outubro de 2024. Ah, tá bom, gente. Já estão saindo as peças de divulgação, mas já estão saindo Já algumas começaram, peças. o cara vai fazer o hype aí, porque esse filme vai ser caro. Esse aqui vai sair mais caro. Então tem que fazer a E tem que divulgação atrair o direitinho. público, Exatamente. Beleza, minha gente, é isso. Então, bora pro troféu aleatório? Bora. Bora. Troféu. Troféu aleatório. Vamos lá, então. Troféu aleatório. Dudu, qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório? Porra, nesse filme Baixo Astral. Esse filme é foda. Esse filme é foda mesmo. Não, esse a gente Porra. tem que fazer alguma coisa, tipo assim, é você ser convidado para um programa de TV pelo seu host Não, favorito. olha só. Você tá lá no programa de TV, tem um maluco lá e não é você que levou o tiro. Aí você ganha o troféu Nossa aleatório. senhora, Deus do céu. Porque é difícil. Tá bom. Vamos lá, então. Tom, qual é o seu troféu aleatório aí pro Coringa? O meu troféu aleatório de melhor escoliose vai pro Arthur Fleck, que ele tá com um probleminha nas costas ali, caprichado. Ele tá com um probleminha mesmo. Eu fiquei pensando, será que aquilo é um ator? Vai dar um trabalhinho ali no RPG. Um pilatezinho ali complicado. Vai ter que fazer. É isso mesmo. Vai ter que rolar um quiroprata forte ali, né? Tá muito esquisito aquela coluna ali, né? Nossa, Vai cara. ser caprichado aquilo lá. A escápula ali, pulando pra fora. Tá maluco. E você, Marina, qual o seu troféu aleatório aí pro Coringa? O meu troféu aleatório é o troféu Quem Quer Brincar, põe o dedo aqui, que já vai fechar, que vai pro mini Bruce Wayne, que não sabe, mas ele poderia ter ido pro Beleléu, né? Assim, Chegou perto ali, hein? se o Coringa soubesse do potencial que aquela criança tem de, né? Ele já teria acabado e não teria Batman. Seria engraçado, inclusive, né? Se esse filme mostrasse que ele é tão desligado do Batman que o Coringa desse, sei lá, um tiro na cabeça do menino. Nossa senhora, Tipo, meu acabasse Deus com do o céu. Bruce Wayne de verdade, assim. Ó, o Bad Vibe. No multiverso sem Batman. No multiverso sem Batman, é. Esgana o menino ali entrando pela grade, né? Não existe multiverso sem Batman. Em todos os universos da DC, Tá bom. todos os infinitos universos, tem alguém que vira o Batman. Então, se acontecesse alguma coisa assim, tem um universo da DC, por exemplo, que quem leva o tiro é o Bruce. Ele leva o tiro e aí o Thomas Wayne vira o Batman. Olha aí. Aí. Pra vingar a morte do filho. Então assim, não tem jeito. Não é pra escapar do Batman. Sempre vai estar ali. Tá certo. E você, Dudu, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu representatividade, ele vai pro Gigante Léo. Vocês conhecem o Gigante Léo? Não, quem que é o gigante, Léo? Eu sei, é um comediante, né? Isso, é um anão. Ele é um anãozinho, um comediante anão. E ele dublou o anão do filme. Ah, Isso foi legal. Então não botaram um ator qualquer pra dublar. entendi. Escolheram um anão pra dublar o outro anão. Que legal. Mas isso é em português, você tá falando? É na dublagem em português. É, porque eu assisti esse filme dublado e legendado. Aqui em Valadares estava dublado e legendado. Ah, E aí eu reconheci na hora quando o anúncio falou. ó, legal. Bem legal. E eu vou dar o troféu O Mentiroso. Você lembra daquele filme Mentiroso, do Jim Carrey? Sim, Que é o filme que sim. não consegue mentir. Então, assim, é o troféu O Mentiroso, de sinceridade acima de tudo, pra Peg, que é a mãe do Arthur. Porque ele fala pra ela, né, que tá escrevendo um stand-up, ele quer ser comediante e tal, e ela vira e fala assim, mas você não tem que ser engraçado pra ser um comediante? Essa foi foda. Tipo, meu Deus do céu, cara, a mãe do cara destruindo o sonho dele ali na lata, né? Tá ótimo, gente. Quem que vai entregar esses troféus aleatórios hoje, então? Não assassinos psicopatas, por favor. Sobreviventes, né? Do massacre. Pode ser palhaço, pode ser aquela galera, aqueles palhaços. pode que ser ele- todos os entusiastas ele aí do ficava ali, sociopata. Palhaços panfleteiros. Aqueles palhaços que ficam panfletando. Tá bom. Isso, aquela galera dele ali, dos amigos dele de panfleteiro. Tudo gente boa. Então, são merdeiros também, né? Porque o cara, a primeira tudo coisa que gente boa, faz ali é né? botar a arma na mão dele. Né? Isso, Tu não cara. percebeu que é um maluco do caramba, você vai dar uma arma pro cara. Surreal, surreal. Beleza, então, bora pros assuntos aleatórios. Não quero que se preocupe com o dinheiro, mãe. Nem comigo.
Todo mundo diz que meu número de stand-up está pronto para os grandes clubes. Mas, Feliz, por que tem tanta certeza? Como assim? Porque não precisa ter graça para ser comediante. Vamos lá, então. Filme Bad Vibes, assuntos Good Vibes. É assim que funciona aqui. Ninguém me avisou isso, não. Não tô sabendo dessa história, Sessão não. aleatória, não. Por favor, Hoje é alguém Good Deus me Vibes. livre, aquele seu último, nossa senhora. Alguém precisa parar, Maria. O meu último foi o iFudidos. Não, o último foi bom. Ah, né, é verdade, o Não, penúltimo, é o verdade. pessoal vai tá, fugir. tá traumatizado com o outro Mas aquele assunto lá lá. traumatizou, Mas ainda tenho problemas ainda. A Marina, ela me falou assim, eu estou com dificuldade de achar assuntos que não são bad vibes pra esse filme. Mas eu confio que ela conseguiu no fim das contas. Dudu, qual é o assunto aleatório da semana? Como a gente assistiu o filme do Joker, eu vou contar a origem da piada. A origem da piada, em geral? Da piada. Da piada. em geral. Da piada. Ou de uma piada Quem inventou a específica? piada? Não, de várias piadas. Quem inventou Nossa a piada? Senhora. Tem. É a origem das Ainda piadas. bem que o Xi não tá aqui hoje. Queria falar que era o pintinho, que ele tinha piada É. do Claro, pintinho, claro. veio do pintinho. A piada veio do pintinho. Primeiro pintinho deu a piada. É isso aí. E a piada foi Pio. Vamos lá. Gente, uma piada é uma exibição de humor em que as palavras são usadas dentro de uma estrutura narrativa específica e bem definida para fazer as pessoas rirem. E geralmente não devem ser levadas a sério. Tem gente que leva a Geralmente sério. não devem ser Tem levados a gente, sério. porque sempre tem um idiota que leva Tem a esse sério. problema aí. E aí ela toma forma de uma história e muitas vezes com diálogo e termina com uma piada. E é no final que o público se dá conta de que essa história contém um segundo significado que é geralmente conflitante também. E isso pode ser feito como trocadilho, ou jogo de palavras, ou ironia, ou sarcasmo, ou alguma incompatibilidade lógica, absurdo e até outros meios. Então, foi identificado como uma das formas simples de literatura oral pelo linguista holandês André Jols. As piadas são repassadas anonimamente e são contadas em ambientes privados e públicos. Uma única pessoa conta uma piada para um amigo e no fluxo natural da conversa. Ou um conjunto de piadas é contado a um grupo como parte de entretenimento roteirizado. E elas também são repassadas por escrito e também, agora mais recentemente, pela internet aí, em forma de memes, né? O tempo inteiro aí a gente vê a piada agora, ela tá mais tem um aspecto mais visual, né? Exatamente. Um aspecto visual. Então nós temos aí exemplos de algumas pessoas que trabalham com piadas, cômicos de stand-up, comediantes, trabalham com tempo e ritmo cômicos em sua performance. E aí eles podem contar com ações e frases de efeito verbal para evocar o riso. E tem uma distinção de um ditado popular que fala que um cômico diz coisas engraçadas e um comediante diz coisas de modo engraçado. É uma diferença aí. E esse é um dito popular até. Qualquer piada documentada do passado foi salva por acaso e não por design. Então, as piadas elas não pertencem à cultura refinada, e sim ao entretenimento e lazer de todas as classes. E aí, qualquer versão impressa era considerada efêmera, ou seja, documentos temporários criados para uma finalidade específica e destinados a serem descartados. Então, muitas dessas primeiras piadas tratam de temas escatológicos e sexuais, entretendo todas as classes sociais, mas não com o objetivo de serem valorizadas e salvas. E aí tem algumas piadas que foram identificadas em antigos textos pré-clássicos. Então aqui, ó, tem um registro da piada mais antiga identificada. É um antigo provérbio sumério de 1900 a.C., contendo um humor escatológico. E a piada é assim, vou abrir aspas aqui: algo que nunca ocorreu desde os tempos imemoriais, uma jovem não peidava no colo do marido. Fecha aspas. Essa foi a primeira piada do mundo. Essa é a primeira piada. Que beleza. O senso de humor era um pouco diferente nessa época. Exatamente, a gente vai falar sobre isso. Os registros, então, foram datados do período babilônico antigo e a piada ela pode remontar até 2300 a.C. A segunda piada mais antiga encontrada, descoberta no papiro Westcar, e que se acredita ser sobre Senéfero,
que era do Antigo Egito, por volta de 1600 a.C. E aí a piada é assim, abre aspas de novo: como você entretém um faraó entediado? Aí a resposta é: você navega um barco cheio de mulheres jovens, vestidas apenas com redes de pesca, descendo o Nilo, e incita o faraó a pegar o peixe. Fecha aspas, essa é a piada. Acabou a piada? Acabou a piada. E ele provavelmente era muito engraçado na época. Certamente. Na época devia ser muito engraçado mesmo. Tem um livro mais antigo de piadas, que é o Filógelos, que significa o amante do riso, que é uma coleção de 265 piadas escritas em grego antigo bruto, que data do século 4 ou 5, não se sabe ainda, né, depois de Cristo. E a autoria da coleção ela é controversa, né, não se sabe muito bem quem foram os autores. No século XII, o São Tomás de Aquino já escrevia que brincar é necessário para levar uma vida humana, né, defendendo que as piadas eram importantes para repor as forças do espírito. Só que aí nem todos os religiosos concordavam com os benefícios da piada e do humor. Então tem aquele romance até do Humberto Eco, O Nome da Rosa, exato. Que é exatamente a trama, ela é centrada nos livros que eram proibidos. E aí continham em tudo aqueles conteúdos do Aristóteles sobre o riso. Então tinham livros proibidos aí pela igreja. Exato. Durante o século XV, a Revolução da Impressão, né, espalhou-se pela Europa seguindo o desenvolvimento da prensa móvel. E aí, somando isso ao crescimento da alfabetização em todas as classes sociais, né, foram impressos diversos jazz books, e junto com bíblias. Né? Então imprimiam muitas bíblias, o livro mais impresso do mundo é a Bíblia, e eles imprimiam jazz books. E alguns desses, eles tinham piadas, né, contos cômicos para atender os interesses coloquiais e formais da população. Foram criados vários livros cômicos na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, né, durante os anos. E eu falando do senso de humor, ele vai variar em cada cultura. É o que eu estava falando aqui. Eu contei 2 piadas para a gente não faz sentido nenhum. Elas eram bem antigas e remotas. Sim. Né, de locais provavelmente remotos também. E o que é engraçado para um povo pode não ser para o outro. Então tem um estudo da Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido, que em 2004 tentaram colher opiniões através da internet para descobrir qual seria a melhor piada do mundo. Só que aí, através do resultado da pesquisa, observou-se que quanto a loucura local influencia no senso de humor de cada povo. Os britânicos demonstraram gostar mais de trocadilhos. Os franceses e alemães optam por piadas que tendem ao nonsense. E os estadunidenses preferem piadas sobre assuntos locais. Eles são o centro do mundo, né? Eles só gostam de coisas que estão relacionadas a eles mesmos. Exatamente. Que é a única coisa que eles entendem também, né? Porque exato, qualquer coisa tem que ser palatável para eles. Contudo, algumas características foram independentes de país. Então, homens, de uma maneira geral, demonstraram gostar de piadas que envolvessem sexo, preconceito, enquanto mulheres não gostavam desse tipo de conteúdo. E como a pesquisa só possuía dados nos Estados Unidos, Canadá e Europa, não tem análise sobre, por exemplo, aqui embaixo, né? A gente na América do Sul. Aí tem algumas piadas premiadas, entre aspas, pela pesquisa. Foram 2 piadas consideradas por esse estudo como as melhores do mundo. Vamos a elas. Vamos. Em primeiro lugar é a piada do caçador abatido. 2 caçadores caminham na floresta quando um deles subitamente cai no chão com os olhos revirados e não parece estar respirando. Aí o outro caçador pega o celular e liga para o serviço de emergência e começa a gritar: meu amigo morreu, o que eu faço aqui? Aí, com uma voz pausada, o atendente explica: mantenha calma, senhor, e a primeira coisa a fazer é ter certeza que ele está morto. Aí, depois de um silêncio, ouve-se um tiro, e aí o cara fala de novo: ok, agora ele está morto. E aí? Uma boa piada. E essa é a piada. Não sei se é a mais engraçada do mundo, mas é uma boa piada. O segundo lugar chama a dedução de Watson. Então vamos lá, o Sherlock Holmes e o Dr. Washington. Compadre Washington. Não, compadre Washington. O Sherlock Holmes e o Dr. Watson vão acampar. E aí, depois de um bom jantar, uma garrafa de vinho. O Dudu tá aí. Que coisa, gente. O Dudu tá com o espírito do piadista aqui. Ele baixou ali Toledo. Calma, Tom, respira. Tom gostou do compadre Washington? O Tom gostou do compadre Washington. Podemos? Podemos, vai lá. O Sherlock Holmes e o Dr. Watson foram acampar.
e após um bom jantar e uma garrafa de vinho, eles entram no saco de dormir e caem no sono. Algumas horas depois, o Holmes sacode o Watson. Aí fala assim, Watson, olha pro céu estrelado e o que você deduz disso? Aí o Watson ele pondera um pouco e fala assim, bom, astronomicamente, estimo que existam milhões de galáxias e potencialmente bilhões de planetas. Astrologicamente, posso dizer que Saturno está em Câncer. Teologicamente, eu creio que Deus e o universo são infinitos. Também dá para supor, pela posição das estrelas, que são cerca de 3h15 da madrugada. O que você me diz, Holmes? Aí o Holmes responde, elementar, meu caro Watson, roubaram a nossa barraca. Essa piada, ela não é tão boa porque eu tava pensando com o Padre Washington o tempo todo, mas e a piada é muito longa também, né? É longa, essa piada é longa, mas é porque ele quebra, ele quebra no final. Exato, é expectativa, né? Tipo assim, não era pra ele estar vendo as estrelas, era pra ele estar vendo o teto da barraca. É verdade, é uma piada. Mas aqui, vocês já conheceram gente que é boa? Porque o problema da piada também é o seguinte, a pessoa tem que saber contar a piada. São pessoas extrovertidas que sabem contar história. Tem gente que sabe contar história. Tem gente que quando ela conta, você ri. Porque é engraçado. A piada pode ser uma merda e ela ri. E a pessoa, todo mundo ri. No Brasil, vamos falar do Brasil, que a gente tem os maiores piadistas, foram o Costinha e o Ari Toledo, né? O Ari Toledo tá vivo ainda. Tem gente que matou ele. Gente que matou ele, mas tá vivo. O Costinha, ele gravou vários discos de piada, incluindo os da série O Peru da Festa. É uma série com 3 discos. Na verdade, a série, no total, tem 5 LPs pela gravadora Cid, e todos vinham com a tarja proibida a execução pública e a venda para menores de 21 anos. Eu lembro disso. A gente ficava doido para escutar isso. A gente não podia, exatamente. Porque a gente não podia, a criança não podia escutar. Exatamente. E aí, não só pelas piadas consideradas pesadas, mas pelas capas sugestivas também. No primeiro volume, o Costinha parecia estar nu, com uma mesa tampando suas partes íntimas e um peru assado sendo servido sobre a mesa, né? Então, o peru na frente do peru do Costinha. E o último papel do Costinha foi como ser o Mazarito, em homenagem ao Mazzaropi e o Oscarito, que era na escolinha do professor Raimundo, que ele puxava o microfone e fazia... Ele foi entre 1990 e 1995. E o Ari Toledo, ele alega ter mais de 60 milhões de piadas no computador dele. Não, mas aí, calma, não sei. 60 milhões de piadas? Ele considera-se um garimpeiro do humor. Ele tem a música como passatempo principal. Ele toca vários instrumentos, esse cara teve várias músicas gravadas por grandes cantores. Só que ele ainda faz espetáculos em convenções. Ele teve mal, acho que em 2022, ele teve internado por alguns meses com uma crise respiratória, mas agora ele está prestes a completar 84 anos e ele conta que na pandemia, durante a pandemia, ele criou 5.000 piadas. Não é possível. O cara... E aí ele critica a galera do fake news que ele fala que ele morreu. Ele fala que é ridículo. Tá vivo ainda e ele falou que ele voltou a fazer show. Ele tem dificuldade de locomoção, né, aquelas coisas, mas ele ainda tá afiado para fazer as piadas dele. E esse foi o meu assunto aleatório. Excelente. Eu não falei a piada mais engraçada do mundo, da minha concepção, que é a piada do cara que entra no faroeste, né? No Velho Oeste. Ele entra num bar e ele fala pro cara do bar, fala assim: eu sou paraguaio e vim para matá-lo. E o cara do bar fala assim: para quê, senhor? Paraguaio. Essa piada é boa, mas você já tinha contado aqui. Já contei 1000 vezes. Mil vezes vai contar, 1000 vezes eu vou dar risada. Essa piada, exatamente. Mas realmente é boa, é uma boa piada. É a piada mais engraçada pra mim. Qual que é o seu comediante favorito aí, de todos os tempos? Você tem algum comediante que você gosta? Ou personagem desses de... Nossa, agora você me pegou, hein? Porque os programas de comédia, quando a gente era criança, era o quê? Escolhe o professor Raimundo, Trapalhões, o que mais? Eu gostava das empregadas, eu gostava da Concessa e da Bozena. Do quê? Concessa e Bozena? Da Concessa. Coitado! O coitado. E da Bozena. Pato Branco. Que lá na minha terra, em Pato Branco... Então, eu sei o que programa que ela fazia. Mas eu acho que isso Toma lá da cá. Toma lá da cá. Isso eu não cheguei a ver, não. Mas eu sei que fez muito sucesso. E a Concessa, ela começou na
Praça, como é que chama? Praça é Nossa? Da Praça é Nossa. E aí depois, eu não sei se era nacional ou se era só, porque ela era uma comediante de Minas. De Minas. Ela teve um programa que era o Ó Coitado, só que eu não sei se era só da TV Alterosa, que era Não, SBT passou no SBT. Ah, então. Ela tinha um programa de comédia dela. Mas era um spin-off, Era um spin-off do personagem dela. do personagem dela. Mas de que série que era dela? Não, ela era da Praça é Nossa. O personagem dela, igualzinho nessa da Capitinga, todas essas coisas assim. Ela era um personagem, ela começou na Praça é Nossa, mas ela ganhou uma série dela, que chamava O Coitado. Você falou melhores comediantes. Então, na verdade, assim, cada período, né, cada época na minha vida tinha alguns que se destacavam. Então, assim, a gente gostava muito do Chico Anísio, né? Você lembra que ele fazia aqueles personagens malucos lá naquela... Então, o Jô Soares teve uma época dessa também, a gente não pegou muito. Mas a gente era muito novo, né? A gente não pegou muito o Jô Soares, mas eu gostava muito do Chico Anísio. O Chico Anísio ficou muito tempo na televisão, aparecendo na Globo, fazendo muita coisa. Os Trapalhões estão no coração também, mas aí, atualmente, eu gosto muito da Tata Werneck, que o Tom citou, e eu gosto muito da galera do Porta dos Fundos, que tem um humor mais refinado, também mais contundente. Então, assim, depende da época, né? Atual, eu acho que esses são os melhores mesmo. Eu gosto do Adnet também, apesar de que ele é meio babaca, mas acho que ele é engraçado. Sim. Agora, eu ia falar que eu lembro de 2 fenômenos do humor de quando a gente era criança, que quando surgiu foi uma avalanche. Que foi o Nerso da Capitinga, quando ele apareceu. Ele apareceu na Praça Nossa, depois que a Globo pegou. Foi na Praça Nossa porque ele foi parar numa escolinha do professor Raimundo depois, né? Mas ele apareceu na Praça Nossa. E eu acho que como a gente era de Minas, e ele era mineiro, e o personagem, né, era o Capial de Minas, então em Minas ele era um fenômeno. Todo mundo ficou maluco com Nerso da Capitinga. Todo mundo ficava imitando o cara o dia inteiro. Ele era garoto propaganda de tudo que você pode imaginar. De supermercado, de loteria, de tudo que você pode imaginar. Ele era garoto propaganda. Todos aquele tio, né, os tiozões, todos ficavam imitando Nerso da Capitinga. Ele foi um fenômeno, realmente. Assim. Qualquer um que botasse um suspensório começava a imitar o Nerso da Capitinga. Fazer aquele negócio de subir e descer a mão assim com o suspensório. E o outro grande fenômeno também, eu acho que foi até depois, que foi o Tom Cavalcante, né? Sim, o Tom apareceu também. Cavalcante, é verdade. O personagem dele era esse era do escolinho do professor Raimundo, né? João Canabravo. João Canabravo. Foi uma coisa impressionante também. Todo mundo imitava o João Canabravo o dia inteiro, e ele fazia aquele negócio de narrar futebol, né? Um trem meio assim. Mas esses caras, eles têm um período mais curto, né? O Tom Cavalcante, por exemplo, é um completo idiota. Mas o Tom Cavalcante depois virou, ele tem o programa dele. Ele durou muito tempo. Ele virou quase que um Chico Anísio, porque ele começou a fazer vários personagens, né? Ele tentou seguir o caminho do Chico Anísio. Não deu certo, porque ele não é tão talentoso assim. Claro. O Nerso da Capitinga, realmente, ele não conseguiu fazer mais nada, né? Ele ficou naquela época ali, depois só tinha personagem. É difícil o humorista, quando ele variar de personagem. Você vê que o Chico Anísio era um gênio por isso, né, cara? O cara fazia 40 personagens, pô. E esses caras todos tinham 1, 2 personagens. Não, acho que mais de 40, não sei. Acho que mais. Eu chutei 40, mas assim, devia ter, num programa dele, ele fazia pelo menos uns 20, sei lá. Sim, tinha vários. Impressionante. Assim. É incrível mesmo. Ficou no tempo, né? Já não é um humor que hoje em dia, se você ver também, não vai achar engraçado, porque ficou. Isso é uma outra época. Não tem que mudar. Tá ótimo, gente. Olha aí, good vibes. Ótimo assunto. Bora pro próximo assunto aleatório. Que você acha graça? Desculpe, que eu tenho uma... Desculpe a risada, tenho uma doença, vire. Questão médica que causa incontrolável gargalhada, não compatível com sentimentos. Obrigada, por favor, devolver o cartão. Desculpe. Vamos lá, Tom, tá com você agora o bastão pra continuar aí o nosso episódio Good Vibes do Coringa, assassino, psicopata. Qual é o assunto aleatório da semana? Vamos lá, imagine só, você tá assistindo um filme
e de repente, por causa de alguma cena triste, você começa a chorar. Até aí tá tudo bem, né? Mas imagina só, se você continuasse chorando por horas, mesmo depois que o filme terminou e sem nenhum motivo aparente. Isso seria o exemplo de, talvez, alguém que sofra da síndrome pseudobulbar e como ela afeta as nossas emoções. A síndrome pseudobulbar é causada por danos no cérebro que afetam a capacidade da pessoa de controlar suas próprias emoções. Isso pode acontecer por vários motivos, como acidentes vasculares cerebrais, doenças neurodegenerativas, lesões cerebrais traumáticas causadas por grandes impactos ou até a esclerose múltipla. E é sobre esta condição, a mesma pela qual o Arthur Fleck está acometido no filme, que falaremos na volta do Dr. Zera. Dr. Zera? Tem isso, meu? Tem sim. Solta a vinheta, Rendinho. Dr. Zera, nós temos uma emergência. Mas aqui, antes do Dr. Zera começar isso, ele fala no filme qual é a doença do Arthur Fleck ou você deduziu que é essa aí? Não fala, ele só fala que ele tá numa condição só. Ele fala que ele tem... É por isso que ele passa no psiquiatra, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Ah, beleza. Então tá bom. Eu achei que tinha sido... Mas não chega a falar qual que era o problema que ele tinha. Ele só tinha esse transtorno que fazia com que ele trocasse as bolas. E que falava, eu tô sempre acometido por pensamentos negativos, nananana. Mas sem dar muita forma sobre o que é o transtorno. Não, mas o negócio da risada incontrolável, é isso aí ou aquele inventado pro filme? É isso aí. Ah, existe isso então? Existe, a gente vai falar disso. É esse o tema da semana. Ah, então tá bom. Ah, você fez pouca propaganda, então. É porque você falou do choro, ainda falou. Você tinha que falar da risada incontrolável. É só o teaser, que é só pra provocar pra vocês ficarem assim, entendeu? Ah, tá bom, obrigado. Vamos lá então. Síndrome pseudobulbar, qual é? Esse transtorno afeta cerca de 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos, segundo estudos publicados no periódico Therapeutics and Clinical Risk Management. Que isso? 2 milhões? Quase 2 Estados Unidos? Não é possível. 2 milhões. Uai, mas isso é... Dá 0,5%. Inacreditável. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais, porque esse grau varia. Não é todo mundo que se torna um sociopata maluco que fica dando risada toda vez que alguma desgraça acontece na vida da pessoa. Não, mas 2 milhões, mas isso tem graus diferentes. Não, peraí. Eu tô reclamando do percentual aí. Você aqui tem 320 milhões de pessoas. Tem 300 milhões de pessoas. Isso. Se 2 milhões, deveria ser quase... Não era 400 milhões de pessoas? Caiu tanto assim? Não. Aí chamou coronavírus. Eu fiz um estrago caprichado. Peraí, não morreu 100 milhões de pessoas do coronavírus, não. Maluquice. Vocês estão malucos. Calma. 300 milhões de pessoas. Você tá falando que tem 2 milhões que sofrem dessa síndrome aí, quase 1% da população. São 300 milhões que tem aí, se tem quase 2 milhões. Tá certo. É menos, meio por cento, é isso mesmo. Quase 1%. Caraca, mas é muita gente, cara. É isso aí. 331.449.281 habitantes, até ontem. Ao vivo, dado exato. Ao vivaço. Quem nasceu hoje não conta. E aí, normalmente, o problema é associado a pacientes com algum grau de demência ou problemas cognitivos e motores, como o caso de idosos com Alzheimer ou Parkinson, além de pessoas com esclerose múltipla, como era o caso do Stephen Hawking. O transtorno não deve ser confundido com humor instável ou emoções instáveis decorrente desta instabilidade emocional comumente observada em transtornos de personalidade, ou seja, doenças mais ligadas com a psiquiatria, como o transtorno de personalidade limítrofe ou borderline. A síndrome pseudobulbar é uma condição médica que afeta as emoções de uma pessoa de uma forma que pode parecer um pouco estranha. Basicamente, isso acontece quando alguém tem dificuldade de controlar suas emoções e pode chegar a rir ou a chorar de maneira excessiva em momentos inapropriados. Olha, diversas etiologias, que são as causas dos problemas, como eu disse, então, o AVC, a hipoxemia,
Doenças neurodegenerativas, entre outros, podem causar isso, que é também considerado como afeto pseudobulbar, que é a forma como você se relaciona com isso. O fato é que, independente de qualquer causa, o quadro se desenvolve após uma lesão tecidual na região do córtex pré-frontal. Ou seja, eles não deixam muito claro, mas era de todas as razões do espancamento que o Arthur Fleck passava, tanto pela mãe quanto pelo padrasto, é o que acabou criando essa síndrome nele. Essa nobre área central, entre diversas outras funções, ela que é responsável por modular os impulsos emotivos e afetivos provenientes dos centros cerebrais profundos, como o sistema límbico e o diencéfalo. Por isso, quando há lesões nessas regiões do córtex pré-frontal, podem se correlacionar com a redução da inibição da emoção, manifestando diversos tipos de expressões distorcidas, transformando isso uma patologia e não uma condição necessariamente de transtorno de humor. Entre as características mais marcantes da doença, está a dificuldade também para o cara conseguir falar ou engolir adequadamente, a alteração na movimentação dos músculos da face e da língua, além da pouca possibilidade dele conseguir utilizar palavras para conseguir dizer o que é que está acontecendo no momento. Lembra na hora que ele faz a primeira morte lá dos moleques? Mas o que tem isso? Quando ele começa a dar risada, todo mundo começa a perguntar pra ele o que é que tá acontecendo e ele não consegue dizer o que é que tá acontecendo. Porque quando ele está sendo acometido pela síndrome nesse momento, ele simplesmente não consegue falar nada por uma questão muscular. Ele até passa mal mesmo. Ele passa mal, e é por isso que ele tem uma plaquinha, e ele anda com a plaquinha. Porque no momento como esse, ele não vai conseguir dizer do porquê que ele tá tendo uma conduta inapropriada. Ele não consegue nem puxar o ar direito. Exatamente. Fica fudido. Alguns autores falam da possibilidade de que tenha os efeitos excitantes, gerando também uma atividade elétrica anormal que se propaga para áreas vizinhas do sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, e para o tronco encefálico, que se encarrega de realizar as tarefas do sistema nervoso mais básicas para a sobrevivência, aquelas que quase a gente não consegue fazer algum tipo de inferência, porque elas foram automatizadas, como o batimento cardíaco e a sua respiração. Os ataques de riso só param quando essa atividade elétrica retorna à normalidade. Por isso, não há o que nada possa acontecer. Durante o tempo em que a gargalhada dura, é impossível de ser articulado qualquer tipo de palavra. Por isso, o Arthur Fleck carrega aquela carteirinha junto com ele, explicando os motivos dos seus ataques de riso, como uma forma de precaução que os médicos recomendam a todos os pacientes da doença. Só que isso não significa que as pessoas que sofrem da síndrome pseudobulbar estão sempre rindo ou chorando. Na verdade, é quase sempre o oposto. Essas pessoas estão sempre se sentindo envergonhadas e frustradas por não conseguirem controlar as suas emoções socialmente. E isso faz também com que elas acabam evitando a sua interação social. E isso pode levá-las ao isolamento e a casos graves de depressão. Apesar do problema ser mais associado a pessoas que sofreram acidentes que resultaram em algum tipo de traumatismo craniano grave, o afeto pseudobulbar também ocorre em indivíduos que sofreram traumatismos leves. Aliás, em um dos estudos revisados recentemente, de todos os voluntários que se acidentaram e desenvolveram o problema, 89% classificam o seu acidente como leve. Ou seja, as manifestações que acontecem não são tão claras assim. Por isso, a gente chega a desconfiar do número atual de pessoas que têm essa síndrome. O afeto pseudobulbar não tem cura. No entanto, os sintomas podem ser aliviados por antidepressivos. Olha aí, porque eles aumentam a ação da serotonina no cérebro e então os pacientes passam a precisar de um estímulo mais forte para ter essas crises de riso ou de choro. A instrução das famílias e dos cuidadores dessas pessoas é um componente importante do tratamento. É fundamental que reconheçam a sua patologia
e aceitem a sua natureza do transtorno e saibam que isso é uma condição involuntária, como a diabetes, colesterol, entre outros problemas. O paciente que sofre com o transtorno sofre porque percebe que seu comportamento é inadequado para uma situação que ele passa. E ele acaba evitando uma série de condições e vive com medo das suas reações. Por isso, se você conhece alguém que tenha o transtorno, explique à pessoa e a quem convive com ela o que ocorre e por que ocorre. A informação sobre a síndrome pode evitar constrangimentos a quem convive com ela diariamente e incentive sempre a pessoa a procurar ajuda profissional, indo a consultas com psiquiatras, neurologistas e realizando acompanhamento psicológico. Então, evite o julgamento e preconceito com doenças psiquiátricas, não só essa. Tenha empatia e tente tirar a pessoa da situação que pode ocasionar essas ações involuntárias. Se não for possível, apenas busque acalmá-la e tome cuidado para não parecer agressivo, tanto nas suas atitudes quanto também nas suas palavras. Em resumo, a síndrome pseudobulbar, então, é uma condição médica que também pode fazer com que as outras pessoas chorem ou riem inapropriadamente, mas também pode afetar outras emoções que não só essas. É uma condição séria, mas que com um tratamento adequado, as pessoas podem controlar os seus sintomas e viver uma vida plena e show. É isso, o tema da série. Excelente. Falar que eu não fazia ideia de que isso existia. Eu tinha certeza que era uma coisa inventada pro filme. Não, quando esse filme foi lançado, eu vi algum comentário. Chegaram a falar sobre isso? Existia alguns comentários de que essa condição existia. Até para tornar o filme mais realista também. Pô, e no próximo filme do Coringa, que se chama Folhador... Quê? Folhador. O próximo filme do Coringa se chama Folhador. Folhador? Não, Folhador. A pronúncia francesa é incrível. Em francês. É como se fosse uma farra A2. A folha A2. Como é que fala, Marina? Festinha A2. Fala francês melhor que a gente. Folhador. É isso mesmo. Folhador. Tudo bem. Agora não é o momento de ensinar francês pra você. Não, mas a gente cortou. Você tava falando que porque no filme novo... O próximo vai se tratar de um outro transtorno psiquiátrico. Eita. Que tem esse nome, só que esse transtorno psiquiátrico é um raro transtorno psiquiátrico de ilusões que acometem duas pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, as duas pessoas estão vendo a mesma maluquice. Nossa, esse... tô vendo aqui, ó, Folhador, conhecido como psicose compartilhada. Nossa. Aí o bicho vai pegar, né? Bota a Arlequina lá. Tá ótimo, gente. Então, bora pro próximo assunto aleatório. Obrigado. Bom, todo mundo já sabe dos super ratos que estão em Gotham, não é? Bom, hoje o prefeito falou que tem uma solução. Querem ouvir? Super gatos. Realmente esses ratos são uma das coisas mais... Eu te adoro, Murray! Também te adoro. Vamos lá, Marina. Vamos terminar o episódio de hoje com o seu assunto aleatório. Você conseguiu achar um assunto aleatório que não fosse Bad Vibes? Ou nós vamos ter um Bad Vibes Gente, cast? vocês duvidam muito da minha capacidade assim mesmo? Não, você que falou que tava com dificuldade de achar. Então tá bom, vamos lá. Que? Hoje eu tô aqui então pra falar daquele magnífico, do maravilhoso, do excelentíssimo José Eugênio Soares. Olha aí! Olha aí! Quem é o José Eugênio Soares, que não é o Zé? É o Jô. É o Jô Soares. Excelente. O Murray brasileiro. Jô Soares, que nasceu lá no Rio de Janeiro, no dia 16 de janeiro de 1938. Ele foi apresentador de televisão, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator, humorista, músico, artista plástico. Assim, a carreira dele é extensa. A notoriedade dele veio no comando dos talk shows, né, dos late shows, que eram o Jô Soares 11h30. Pra quem não sabe, era 11h30 porque era o horário que o programa passava na TV, 11h30 da noite. Quando começou, né? Depois ele foi mudando esse horário.
É por isso que depois virou o programa do Jô. Porque... Mas eu lembro que isso era uma piada. Ele foi com o programa do Jô, acabou virando piada. E virava uma piada até pro recorrente, porque ele nunca conseguia entrar às 11h30. 11h30, Ele falava disso. Os primeiros entravam 11h30, mas os outros aí depois não. Mas depois ele foi pra Globo, né? Voltou pra Globo e aí virou o programa do Jô. Olha só, o Jô Soares, ele queria ser um diplomata quando ele era criança. Olha. Ele estudou no Colégio de São Bento do Rio de Janeiro e também no Colégio São José de Petrópolis. E também ele estudou em Lausana, lá na Suíça, no Lycée Jacquard, porque ele tinha esse objetivo de ser diplomata. Na Suíça, o apelido dele era Joe, que foi daí que veio o Jô. Só que ele queria muito ser diplomata e tudo mais. Porém, não só ele percebeu, mas todo mundo ao redor dele falava que o senso de humor dele era muito apurado. E a criatividade dele era inata. Então isso apontou a carreira dele em outra direção. Então, em 1953, o Jô estreou no elenco da Praça da Alegria, lá na Record. E ficou por 10 anos no ar na Praça da Alegria. Olha só, Praça da Alegria, que é o precursor da Praça é Nossa, né? Que era do pai do... a gente já comentou isso aqui. Era o pai do Carlos Alberto de Nóbrega. Era, como é que ele chamava? Não vou lembrar, hein? Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, esse era o cara. Isso. Pois é, olha só. Ele fez uma única novela, que foi em 1965, que era a comédia Ceará contra 007. Olha aí, excelente. Foi a novela de maior audiência naquele ano, no Brasil, também pela Record. Olha aí. Em 1967, ele fez a Família Trapo ao lado do Carlos Alberto de Nóbrega. E do Golias. Que foi o último trabalho dele na Record. Aí, ele foi fazer o Faça Humor, Não Faça Guerra, que foi o primeiro humorístico da TV Globo. Depois ele fazia, a partir de 1973, ele começou a fazer o Satiricon, que também era um programa humorístico da TV Globo. Em 76, ele fez o Planeta dos Homens, que era uma sátira da trama cinematográfica O Planeta dos Macacos. Olha só. Mas em 1981 veio o Viva o Gordo. O Viva o Gordo foi o seu primeiro programa solo. Isso eu lembro, porque a gente já era... Esse programa tinha ficado no ar há muito tempo, né? Na verdade, ele reprisava, né, na Globo por um tempo, né? Olha só, esse programa, ele deu origem ao gênero One Man Show. Porque até então não existia um programa de comédia com uma pessoa só encabeçando esse programa inteiro. Chico Anísio tinha, então. Não tinha Chico Anísio ainda nessa época? Não, tinha Chico Anísio. Mas ele não tinha esse programa, parece, então. Ter um programa inteiro, onde você é o centro de todos os esquetes do programa, foi só o Jô Soares no Viva o Gordo. Olha só. Legal. Por exemplo, até o Tom Cavalcante depois, ele teve o programa dele, que ele era os personagens dele e tudo mais. Ele teve esse programa depois também. Só que é engraçado que eu achei que tinha começado por Chico Anísio, ele não começou, olha só. Olha só, o Viva o Gordo, Abaixo o Regime, foi a primeira sátira explícita ao golpe militar de 64, quando saiu em 81. As aberturas do programa brincavam com efeitos especiais. O trocadilho é maravilhoso, né? Usando-se a técnica de inserção de imagens do Jô entre cenas famosas do cinema. Ou contracenando com políticos nacionais e internacionais. É um negócio meio Forrest Gump, né? Agora, em 1982, veio o Chico Anísio Show. E o Jô participava do Chico Anísio Show. Veio no ano seguinte. E ele foi comentarista do Jornal da Globo de 83 até 87. Olha só, comentarista do jornal. Pois é. Tipo um Arnaldo de Amor. Deve ser, né? Fazer aqueles comentários. Crônica, né? Em 88, surgiu o Veja o Gordo, que era o Viva o Gordo do SBT. Que o Viva o Gordo era na Globo. Aí ele foi pro SBT e virou o Veja o Gordo. Mas esse negócio, ele falou que ele só foi pro SBT porque ele pediu pro Silvio Santos para ter um programa de entrevista. A condição dele ir pro SBT é que ele queria ter um programa de entrevista e na Globo ele não conseguiu. Uai, mas aí ele foi fazer o programa que não era de entrevista? Ele ia começar com o Veja o Gordo, mas aí ele teria um programa de entrevista também. Tinha o Veja o Gordo e 6 meses depois, nesse mesmo ano, foi estreado o Jô Soares 11h30, que ficou no ar no SBT de 88 até 99. Então, o que ele falou com o Silvio Santos, que ele queria que o programa fosse, ele queria um programa semanal de entrevista. E o Silvio Santos falou assim, não, vai ser todo dia. Tá bom. Como ele ficou de 88 até 99 no Jô Soares 11h30 no SBT, no ano 2000 ele foi trazido de volta à Rede Globo, onde apresentou o programa do Jô até 2016.
Aí, gente, ele fazia participação nos especiais de Natal de todo mundo, mas um dos que ele teve maior destaque foi no Sai de Baixo. No Natal a gente vem te mudar, que era uma sátira à peça de Naum Alves de Souza. No Natal a gente vem te buscar. E ele fez o Papai Noel. Eu lembro disso. Em 2018, ele participou como comentarista do programa Debate Final do Fox Sports, debatendo sobre a Copa do Mundo da FIFA de 2018. Olha só. Ele foi casado com a atriz Terezinha Millet Altregésilo e ele teve um filho, o Rafael Soares, que tinha transtornos do espectro autista. Entre 1980 e 1983, ele foi casado com a Silvia Bandeira, que era 12 anos mais nova que ele. Já em 84, eu só trouxe todo o date dele porque eu queria trazer isso. Em 84, ele namorou a Cláudia Raia. Vocês sabiam disso? O quê? A Cláudia Raia em 84? Ele já namorou a cantora Simone também. Você sabia? Gente, não sabia. Ele namorou a Cláudia Raia por 2 anos. A Cláudia Raia não era casada com o Alexandre Frota? Não, a Cláudia Raia era casada com o Edson Celulari. Também. A Cláudia Raia é uma peça. A Cláudia Raia, dedinho capricho. Não, ela casou com o Alexandre Frota. Casou com o Alexandre Frota. Casou também? Não lembro dessa época. Eu lembro só do Edson Celulari e do Enzo. Eu acho que foi aqueles casamentos que duraram 6 meses. Sabe como é que é? Isso. Não durou nada. Isso. Aí depois ela casou com o Edson Celulari, quando o Edson Celulari estava no auge com o Raimundo Flamel. Que é Raimundo Flamel? Que é noveleiro e faz parte aí da nossa grande audiência, sabe do que eu tô falando. Eu tô tem o público dele aqui, né? Raimundo Flamel. Ele falava com diferentes níveis de fluência, claro, 5 idiomas: português, inglês, francês, italiano e espanhol. Além de ter bons conhecimentos de alemão. Ele traduziu um álbum de histórias em quadrinhos de Barbarella, que foi a criação do francês Jean-Claude Fourret, e ele era católico, devoto de Santa Rita de Cássia. Todo mundo fala assim, ele tinha dom, ele tinha vocação, porque ele era incrível. Mas eu queria trazer, assim, um background do jogo. Que olha só, ele era filho único e o pai dele era um empresário, seu Orlando Soares e da dona Mercedes Leal. Tanto a família materna quanto a família paterna dele tinham muito dinheiro. Porque pelo lado da mãe, ele era bisneto, vamos lá vem os nomes, hein? Ele era bisneto do conselheiro Felipe José Pereira Leal, que era diplomata e político no Brasil Imperial, foi presidente da província do Espírito Santo. Olhei. E do lado do pai dele, ele era sobrinho bisneto de Francisco Camilo de Holanda, o presidente da província da Paraíba. A condição familiar dele permitiu que ele, quando criança, tivesse a melhor educação e pudesse ir para a Suíça estudar, pudesse aprender trocentas línguas e pudesse investir nesse início da carreira diplomática. Mas aí ele desviou e foi para as artes, né? Ele foi para o teatro e para o humor, então só numa família com muito dinheiro ia deixar, inclusive, ele sair de todo esse investimento para ir para uma área completamente diferente, né? Tem isso também. O Jô Soares, ele faleceu no dia 5 de agosto de 2022, aos 84 anos, em São Paulo. Ele foi internado para tratar uma pneumonia e acabou falecendo. A notícia da sua morte foi divulgada pela ex-esposa em uma publicação na sua página pessoal do Instagram e foi confirmada logo em seguida pela assessoria de imprensa dele. A causa da morte ficou meio na dúvida, porque a gente sabe, 2022 ainda estava no final de Covid, então ninguém sabe se ele estava... Ele já era um senhor de 84 anos. Já tava bem. Ele já estava mais velho. Uma pneumonia num idoso já é uma coisa que é muito complicada, então, assim, algumas pessoas falam que ele faleceu de causas naturais, mas a internação inicial dele foi por pneumonia. Certo. Existe um boletim médico que fala que ele faleceu de insuficiência renal, cardíaca, estenose aórtica e fibrilação arterial. Gente, 84 anos é causa natural, o corpo tá desligando, né? Você já passou por tudo aquilo. E assim, a morte dele foi de uma comoção e repercussão no Brasil e no mundo inteiro. Várias pessoas famosas e autoridades prestaram homenagens, desde emissoras de televisão, todas as emissoras de televisão. Todas as emissoras, né, brasileiras de televisão, a Globo, a SBT, a TV Cultura, a Bandeirantes, até o Canal Viva, alteraram a grade de programação prevista para o dia 5 e 6, que ele faleceu no dia 5 de agosto, exibindo vários dos trabalhos e das entrevistas onde ele participou. Até porque a carreira dele foi bem pulverizada, né? Ele teve muito tempo no SBT e na Globo, mas você vê que antes ele passou aí por vários outros canais também, então devia ter arquivo dele aí, tudo quanto é TV, pra todo lado.
E assim, ele escreveu vários livros. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, do Xangô de Baker Street, Os Dilemas do Fantasma do Capitão América. Todo mundo já ouviu falar. O Dudu leu esse Xangô de Baker Street. Eu ganhei de presente, minha mãe me deu. Eu lembro que você ganhou, Eu lembro de um livro que era o Quem Mexeu no Meu Queijo, que todo mundo falava que era dele, mas não tá aqui. Eu não sei se ele é dele. Não tem nada a ver. Esse é um livro de autoajuda, não tem nada a ver com isso. Então o povo colocava que era dele. Eu lembro direitinho de ter visto isso. Mas ele foi diretor de TV, ele foi diretor, autor e criador de projetos originais de televisão. Ele fez várias pontas de cinema. A cinematografia dele começa em 1954. Olha aí. Então acho que vai ser meio difícil eu citar os nomes aqui e a gente ter assistido. Dá pra fazer um viu não viu do Jô Mas Soares. quando a gente fala, por exemplo, dos filmes mais recentes, teve o Giovanni in Prota, de 2013, As Aventuras de Agamenon, Repórter, de 2012. Teve em 2010 Vips, A História de um Mentiroso, aquele documentário. O quê? Do filho do dono da Gol. O quê? Ele tá lá porque ele é ele mesmo, né? Ele tá como ele mesmo, então é um documentário. Não é um Sim, filme. não, é um documentário. Porque, será que ele entrevistou esse cara? É por isso que tá no filme? É verdade, ele entrevistou. Entrevistou. E por aí vai. Aí você volta nos nomes mais antigos, né? Aí tem Amante Muito Louca, Neném Bandalho, Agnaldo Perigo à Vista, Hitler Terceiro Mundo, Luft o Fantasminha. Isso eu já tô voltando, tá, gente? 1970, 1960, já voltei. Mas vocês já ouviram a discografia do Jô Soares? Pronto. Ele tem olha só. É compositor também? Ele lançou 5 discos. Ele tem um disco lá com aquele cara de um dos primeiros do Júnior Massado lá. Eu lembro que tocava bongô no programa dele. Pegava um bongozinho lá e ficava tocando. Ele tocava um de sopro também. Qual que era? Era o trompete? Ele tocava mesmo, é verdade. Acho que era o trompete. É isso aí. Ele tocava trompete também. Mas um dos discos mais conhecidos do Jô era o Quinteto 11:30, que era dele com a galera dos músicos do programa do Jô, né? Do Jô Soares 11:30. Os músicos dele e tudo mais. E ele tem o quinto disco dele é o Jô Soares e o Sexteto ao vivo no Tom Brasil. Então é a mesma, né? A versão ao vivo foi lançada em 2000, nas músicas lá de 92. Certo. É isso, eu não quero me alongar muito aqui não, mas teve alguma das entrevistas que o Jô Soares fez que marcou vocês, que vocês têm uma memória viva? Assim, eu tenho algumas que a memória é muito viva, mas eu quero saber de vocês. Eu tenho, que ele entrevistou a Carla Pérez. Carla Pérez? E aí ele perguntou pra Carla Pérez no auge, né? Ele lá no SBT ainda. Aí ele perguntou pra Carla Pérez qual que era o hobby dela, ela falou que era um de florzinha. Isso você sabe que é piadinha, né? Eu assisti. Eu assisti. Eu assisti, gente, eu assisti essa entrevista. Pode ser verdade. Claro que eu tô falando com vocês que é verdade, eu assisti. E aí eu ouvi, ela falou exatamente isso. Que era um de florzinha que ela gostava mais. Não, o que ela falou no programa do Jô foi que o prato favorito dela é o Duralex. Show! Não tem isso não. Maravilha. É outra florzinha. Maravilha. Esse tá no mesmo nível. Como eram muitas, não tem como você ter uma mais marcante, né? Mas eu tinha um desses, sabe, esses sonhos de vida, que era ser entrevistado pelo Jô, mas ser entrevistado daquelas que ele dava um bloco a mais pra você porque a entrevista tava boa demais, sabe? Sei. Essas eram especiais. Que era raríssimo que isso acontecia, porque, por exemplo, no SBT, curtas, o cara tinha... Era 3 pessoas todo dia. Ele entrevistava lá 10 minutos cada um e era isso mesmo. É isso aí. Daí teve uma das coisas que foi bem marcante nessas homenagens pra ele, é que o cara sabia o peso que tinha o programa dele. Ele deu força pra muitos humoristas que não davam oportunidade pra esses humoristas pra eles participarem de outros programas, e que ele chegava e falava assim, mano, vem no meu programa, que se você aparecer 1 minuto no meu programa, você já brilha. E muita gente falou isso. O Porchat falou isso. Isso, esse que eu ia falar. Eu ia falar que eu vi recentemente o Porchat falando disso. O Adnet falou isso. A Tata Werneck falou isso. O cara falou, 5 minutos no meu programa, você vai dar certo. Ele tinha essa clara consciência da vitrine que era o programa dele. Isso é fantástico, né, cara? E ele usava isso. Ele tinha essa coisa de valorizar, né, o teatro, valorizar as artes. O que eu lembro que eu adorava no Jô Soares, volta e meia ia lá, era o Skylab, né, cara?
Skylab apareceu no Jô Soares. Skylab ia lá direto. E ele é aquela figuraça, né? Mas então, o Skylab apareceu como essa figuraça, mas depois que ele foi ficando mais velho, e os outros programas começaram a chamar ele começou a ficar carrancudo. Foi ficando mais maluco. E aí ele tipo assim, ele não achava que ele assim, ele não achava, sei lá, ele tava falando sério e a galera rindo, entendeu? O cara ficou meio puto. Mas é porque aquele lance do personagem ali é isso, né? Um cara meio alheio, assim, tipo, ele, né, responde umas coisas meio nada a ver, mas eu lembro que era muito engraçado no Jô Soares. O Jô Soares entrava na brincadeira, né? E zoava ele pra caramba e tal. Coincidentemente eu ouvi o último JG hoje, e o Skylab tem a mesma síndrome da mulher que a Ana Paula falou. Qual síndrome? Qual que é, Marina? Do orgásticas, não sei o que, orgástica. Que ela tinha que se masturbar várias vezes por dia, o Skylab tinha esse problema também. Tá certo. Nossa senhora. O negócio da Carla Pérez eu tô indignado aqui, porque eu acho que estão confundindo. Isso deve ser efeito Mandela, Dudu. Você achou, você ouviu isso em algum lugar e você associou com a entrevista dela. Ela falou do Duralex. Eu vi do Duralex então e confundi com o Robin. Maravilha, é ali, ó. O episódio, então, no fim das contas, acabou que foi, né? Eu queria só comentar, assim, porque eles me falaram, tem várias entrevistas e tudo. Uma que me marcou muito foi quando ele entrevistou a consulesa da França. Ela não é a cônsul, ela é a esposa do cônsul. Tá bom. Ela é uma mulher negra que ele entrevistou e foi uma aula maravilhosa sobre racismo, assim, ela conta que o marido dela é branco, dos olhos claros, francesão, só que ela é negra, e várias pessoas, e ela contando da vida dela, das gafes que as pessoas cometem com ela por não saber quem ela é. Pelo fato dela ser negra e ela tá ali naquela posição dentro do... Então, assim, quando elas fazem aqueles eventos diplomáticos e tudo mais. Então, assim, foi um show maravilhoso E ela é super carismática, sabe? E, além de tudo, essa entrevista foi em francês, né? Então, assim, falando francês com ela e tudo. Vale aí pra quem tiver um tempinho. Deve estar no YouTube a entrevista dela. Ela chama Alexandra Loras. Era muito legal o Jô Soares. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha esse problema que eu dormia muito tarde. Eu sempre dormi muito tarde. Então eu não conseguia dormir cedo. Então muitas vezes eu ficava acordado, né, sozinho lá, vendo TV e tudo, e eu sempre assistia o Jô Soares 11h30. Todos os dias eu assistia. E eu lembro que era uma coisa que tinha aquela sensação de conforto, você sabe, né? Tipo aquele amigo seu que você vai ver ali falando um pouco. Então era sempre muito legal. Então me marcou muito também esse programa. Muito legal, gente. Excelente. O que a gente aprendeu hoje? Eu aprendi que o Jô era Jô por causa do Joe. Isso vai ser bizarro. Eu aprendi que quase 2 milhões de americanos têm essa doença bombar aí. Então, na beira de Coringá, né? Eu aprendi que ninguém sabia o que acontece na Inglaterra quando chove. É verdade. É isso. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim da sessão.